Galera, sejam bem-vindos aí ao nosso episódio de número 2 de 0 a 100. Esse podcast está sendo incrível. No primeiro episódio a gente conversou com o Armson, o dono da distribuidora Minas Falcão, a Haux aqui de Belo Horizonte. O cara foi, assim, incrível, né? O podcast dele. Com certeza. E hoje, para mostrar para vocês aí um pouquinho da história do 0 a 100, para mostrar para vocês como que surgiu essa mentoria, como que surgiu a ideia, qual que é a história por trás de 0 a 100, o entrevistado de hoje é nada mais, nada menos do que eu mesmo. Eu trouxe meu sócio, o Caio, ele é meu sócio, meu amigo, cara que está aí comigo nessa jornada online e dos cursos. E eu trouxe ele para poder me entrevistar porque o curso de 0 a 100, a mentoria, ela surgiu a partir da minha história, de caminhos que eu trilhei, tanto de erros quanto de acerto, e que me fizeram chegar hoje aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, hoje o Caio vai tomar as rédeas e ele vai me entrevistar e bora trocar conteúdo aí, galera. E aí, pessoal, eu aqui mais uma vez, né, hoje com a missão aí de entrevistar o Márcio. Espero que seja um papo assim bem tranquilo, entender também sobre a vida dele, mas acredito que vai tirar muitos insights e muitas ideias aí para vocês conseguirem aplicar. E vamos lá, né? Vamos fazer acontecer. O Márcio é o idealizador aí do 0 a 100, então nada mais importante do que entender a história dele, né, como um todo, para a gente conseguir se guiar aí. Márcio, para começar, eu queria fazer uma pergunta, a gente nem ensaiou, né? Vai ser tudo Não, natural tudo aqui. natural mesmo. Queria fazer uma pergunta de, assim, quem que é o Márcio Lemos, de onde que você veio, Então, qual que é a sua origem, seus pais, conta tudo aí pra gente um pouco. eu sou mineiro, de Belo Horizonte mesmo, e eu venho de uma família muito simples. A minha mãe, ela criou 4 filhos sem a presença do pai. Lá em casa nós somos 4 irmãos e cada um tem um pai. E nenhum dos 4 teve convívio com o pai. E a minha mãe, ela foi uma guerreira mesmo. Eu acredito que nos tempos que ela criou a gente foi complicado, porque a gente era difícil educar. É difícil hoje em dia, mas na época ela tendo que trabalhar e ainda tendo que deixar 4 crianças ali sozinha, era complicado para ela. E eu, desde de pequenininho, eu tenho memórias assim da minha infância que foi bem simples, mas de coisas que hoje eu vejo que foram fundamentais pro meu crescimento hoje, porque eu já passei dificuldade financeira, eu já passei dificuldade na época quando eu morava com a minha mãe na minha infância, até de faltar o alimento dentro de casa, porque era ela sozinha para pagar todas as despesas. Então, por um período muito grande da nossa vida, a gente morou de favor na casa das pessoas que cediam pra gente ali um barracão, alguma coisa que tinha, tipo uns tios, alguém que sempre ajudou a gente. E a minha mãe, eu costumo dizer que ela foi muito guerreira, porque chegou uma fase da nossa vida que a gente teve que mudar tanto de casa, a gente mudava tanto, mudava tanto, mudava tanto, porque realmente ela não dava conta de pagar. A gente alugava uma casa, depois a gente era despejado ali daquela casa, porque realmente ela não tinha condição de pagar, ou a gente comia, ou ela pagava aluguel. Uhum. E o que eu acho que os 4 filhos dela, da dona Márcia, desenvolveu com isso? Todos 4, a gente teve visões de crescimento. Os meus 4 irmãos, eles estão muito bem, meus 3 estão muito bem, os 4 filhos da minha mãe, eu vejo que eles estão bem direcionados. Uhum. Contrário do que o cenário do passado diria sobre o nosso presente, a gente está bem, bem diferente. Por quê? Porque eu acho que foram as necessidades da infância e tal que fez com que a gente amadurecesse muito rápido. E rapidinho a gente já teve que procurar jeito de ganhar dinheiro para ajudar também dentro de casa. Independência rápida, A né? Por independência ela acaso. teve que acontecer na marra, porque ou a gente ajudava ou a dificuldade ia continuar acontecendo. Então eu lembro que os meus irmãos mais velhos, eles começaram, a minha irmã, meu irmão, eles começaram a trabalhar. Eu com 9 anos, meu primeiro emprego, eu trabalhei catando bolinha de tênis num clube lá em Ipatinga, a gente morou lá um tempo. E aí eu trabalhava nesse clube catando as bolinhas de tênis e tal, e eu realmente deixava o meu ganho todo para dentro de casa. Naquela época que o filho trabalhava, entregava o salário para a mãe e ela decidia se sobrava alguma coisa daquilo ali pra gente ou não, mas
eu vejo que as principais pessoas de sucesso no Brasil hoje, tem o que já nasceu rico, tem, mas eu vejo que os que sofreram muito no início, os que tiveram uma vida difícil hoje, têm vivido uma vida épica, justamente devido Essa às mentalidade, né? dificuldades. Essa A dificuldade que... gente tem que criar uma mentalidade forte, independente do cenário que a gente vive. Mas eu me considero um cara muito, tipo assim, eu sempre soube aonde eu queria chegar. Eu lembro que quando eu tinha, tipo assim, os meus 4 anos de idade, tem uma história que eu conto muito no meu curso de 0 a 100, que é... Eu tinha uns 3 a 4 anos de idade, a minha tia, ela foi casada com um cara muito rico, e eles iam fazer uma viagem pra praia, e ele ia levar 2 sobrinhas dele, ou 2 sobrinhos, e ela ia ter a missão de levar 2 também. Aham. E eu acho que ela fez a péssima escolha de escolher a minha casa, pra onde ela ia tirar os 2, sendo que ela era 4. E 4 muito Unido, humilde. né? Aham. Unido e humilde, porque, tipo assim, você não Nenhum tinha... tinha condição Não, nenhuma de praia, ir pra eu acho que eu fui praia. conhecer a praia, eu tinha uns 16 anos, alguma coisa do tipo assim, então, 14 anos, alguma coisa assim. Mas eu lembro que a minha tia foi lá e fez a escolha das meninas, e eu lembro de ouvir ela falar assim, vou levar as meninas, porque os meninos são muito bagunceiros. E eu sempre fui um menino muito terrível. Aham. E nessa escolha dela, ela pegou as meninas e colocou numa BMW que ela tinha. Ela pegou as meninas na BMW que ela tinha, colocou as meninas pra ir embora, e eu fiquei na porta, eu lembro até hoje, as minhas foram embora no teto solar da BMW, dando tchau pra nós. E quando ela foi embora e tal, desceu a rua, eu falei com a minha mãe que eu ia comprar um carro daquele pra mim. A gente morava no bairro Renascença, Aham. num barracão de 1 cômodo, você abria a porta da sala, estava na rua, a rua era de terra, a gente não tinha nem o que comer, e para uma BMW na porta da sua casa, você com 4 anos de idade, você fala, eu vou comprar esse carro. E aconteceu, foi o primeiro carro de luxo que eu comprei na minha vida, Foi bem foi uma bravo. BMW. Inclusive eu tô correndo atrás de comprar ela, a mesma, de volta. Pra nunca mais vender, tá? Que marcou Marcou. muito, né? Eu tô tentando achar, eu já acionei alguns amigos aí pra ver se acha esse carro, e eu vou tentar, eu vou achar. Eu vou trazer ele de volta porque foi um carro, e vai ser um carro que vai fazer sempre parte da história pra eu motivar pessoas a correr atrás, independente do cenário que nasceu. É o poder da mente também, né? De acreditar naquilo que você pode, mesmo você não tendo nenhum insumo, vamos dizer assim, né? Pra chegar naquilo ali, você já acreditou, já falou, eu quero aquilo ali, e você correu atrás. E realmente, É, até hoje você lembra disso, é porque na sua cabeça aquilo tá, no marcou. seu subconsciente aquilo tá. Não, e você sabe de uma coisa? Todo carro que eu ia comprar, antes eu pesquisava uma BMW. Aham. E eu sabia que eu não tinha dinheiro pra comprar BMW. Mas hoje eu entendo isso porque eu estudo, mas pra trabalhar o meu merecimento, antes eu fazia isso sem saber, eu sempre ia na loja, olhava uma BMW e comprava um Palio. Eu ia trocar o Palio, eu ia na loja, eu lembro da ordem até hoje. Trocava, pra trocar o carro, uma Logan. Então Aham. a ordem sempre foi assim, eu ia atrás do que eu sempre sonhava, eu sempre ficava pesquisando, Você olhando, pensa, tá vendo. ali, né? Uma hora vai chegar. Porque, tipo assim, cara, se a gente não... Igual eu falo assim, a gente quer ser mentor, a gente quer educar pessoas, ajudar. Se a gente não começar, se a gente, pelo menos sonhando, pelo menos na cabeça da gente a gente conseguir enxergar onde a gente quer chegar, é impossível chegar. Porque as nossas atitudes são reflexos de todos os nossos pensamentos. Sim. Se você fica pensando só coisa ruim, só que você vai ser um pobre, só que você vai ser fudido, só que sua vida não vai ser próspera, só Você não se consegue, vitimizando, né? você não cria gatilhos, insights para sair da situação que você tá. E o que eu vejo que, assim, eu vejo muitas pessoas que conviveram comigo na minha infância, amigos próximos e tal, não tiveram o mesmo êxito que eu tive. Mas eu tenho lá uns 3 ou 4, um que dono de um lava-jato, cara, bomba e tal, tem um lava-jato legal, começou na rua, lá no bairro, cara, estourado. Mas por quê? Porque ele foi trabalhando as oportunidades, mesmo que com as limitações, Uhum. até ele chegar no grau da empresa que ele tem hoje. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de ser bem-sucedido, de ter um reconhecimento pessoal e profissional, a gente tem que estruturar algumas áreas. Mas você só consegue estruturar se você tiver um começo. Então, talvez hoje as pessoas querem, hoje na tecnologia de hoje, quero fazer vídeo, divulgar meu trabalho, mas eu não tenho videomaker. Mas Uhum. eu não tenho câmera. Tem que começar do jeito que dá. Você sabe que a gente grava com câmera e a gente também grava com celular. Sim. Então hoje a gente mescla, mas no início eu só gravava com celular. E eu tive o começo, sabe? Sim.
E falando assim de começo, desculpa te interromper, mas Pode só pra falar. gente não perder esse gancho aí, como que foi o começo nessa área? Então, o Quando que foi? começo, eu trabalhava no Ceasa, quando eu tinha uns 12 para 13 anos de idade. E eu trabalhava com meu cunhado, esposo da minha irmã. E lá no Ceasa eu trabalhava de quê? Carregando fardo, essas coisas de cereais, distribuindo e pondo numa Kombi e entregando nos lugares. Serviço bem braçal. E o meu cunhado pegou e me fez uma proposta. Porque a minha irmã e o meu irmão mais velho morava em São Paulo já trabalhando em salão. Uhum. A minha irmã, como investidora, queria abrir um salão em Belo Horizonte e trazer ele para cá. Esse meu cunhado me ofereceu pagar para mim o curso de cabeleireiro, para ver se eu dava certo, se eu gostava da profissão. Eu até conto isso que eu encarei como férias, porque como eu tinha um serviço muito braçal e eu não achava que eu tinha aptidão, que eu tinha jeito, que eu tinha nada para mexer com cabelo, eu encarei aquilo de uma forma assim, vou tirar umas férias, ficar lá um mês, era um curso de um mês que ele pagou para mim, Aham. com horário integral. Você chegava de 8 da manhã até às 6 da tarde, horário integral na escola, no salão escola. E lá eu comecei a aprender a fazer corte, mexer com essas coisas e tal. E não foi nesse curso, e não foi nos 3 primeiros 4 anos da minha profissão, que eu me apaixonei pela profissão. Porque quando eu tinha uns 3 anos e meio, quase 4, eu já pensei em desistir da profissão. Mas você tinha quantos anos quando você começou ali? Com 13, eu fiz o meu primeiro curso. Com 13 anos Com foi o primeiro 13 anos. O curso. primeiro curso que eu tenho a carteirinha dele lá até hoje, no Instituto aqui de Belo Horizonte. Eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireiro com 13 anos de idade. E depois que eu fiz esse curso, eu fui trabalhar no salão da minha família. Entendi. E quando você trabalha com família, você ainda não tem aquela expertise de saber lidar com as pessoas e tal, lidar com família é mais difícil ainda. Com certeza. Eu fiquei os três primeiros anos da minha vida, como profissional, eu só fazia corte masculino. E aí você pergunta pra mim assim, como que você se apaixonou pela profissão? Hoje eu trabalho porque eu amo, porque eu gosto, porque dá certo e tal. Mas eu falo que trabalha para conseguir dinheiro. Você pode abençoar a vida dos outros, você pode transbordar, você pode fazer N coisas com o seu trabalho. Mas o objetivo maior de sair de casa, vestir uma camisa, de pôr a roupa e ir trabalhar é o dinheiro. Eu ia completar 4 anos que eu estava no salão da minha família, eu pedi para sair do salão e entreguei currículos meus nos salões grandes aqui de Belo Horizonte. Mesmo não tendo nível técnico para trabalhar lá, eu entreguei currículo nos salões. Na Que era um época salão de bairro, assim, né? Que eu você trabalhava trabalhava. em salão de bairro, salão simples, pequenininho e tal. E eu passava às vezes na Savassi, no Lourdes e via aqueles grandes salões. Sim. E eu ficava impressionado. Falava, não, eu não vou trabalhar num salão desse e tal. E eu ficava pensando em trabalhar nesses salões, mas ao mesmo tempo eu era pego pelo medo de entrar num lugar desse e não ter capacidade técnica, como eu sabia que eu não tinha, para estar lá dentro. Mas eu sempre fui um cara que teve coragem. E uma vez eu briguei com meu irmão, eu agradeço essa briga aí até hoje, porque um dia nós brigamos, tivemos uma discussãozinha, coisa de irmão. Eu peguei um currículo meu e nesse dia eu tomei a iniciativa e a decisão mesmo de sair de salão. Então eu entreguei o currículo num salão que era muito top aqui em Belo Horizonte. E que lá dentro tinha um cara que hoje, eu vendo, ele treinou vários profissionais aqui já, da cidade. E quando eu cheguei para trabalhar com ele, ele fez uma entrevista muito breve comigo, me contratou e falou para mim que se as clientes gostassem, eu permaneceria no salão dele, que não precisava de fazer teste, não precisava de nada. Eu dei sorte, graças a Deus, ele me pegou desse jeito. Se ele fizesse um teste comigo, naquela época eu não tinha nível Expertise técnico pra isso, para né? isso. Quando eu cheguei lá nesse salão, na minha segunda semana lá, eu percebi que nem a roupa que eu usava, que nem o nível técnico que eu tinha, que a minha oratória não era boa, e eu vi que os profissionais de lá estavam literalmente assim, treinado e treinando, sabe? Ao mesmo Sem tempo, parar, né? sem Sempre parar, buscando ali aprimorar. sempre buscando. Eu entrei como cabeleireiro lá, e pelo fato de ser muito comunicativo, eu já fui conhecendo vários dos caras e fazendo amizade, me aproximando e ficando perto deles e tal. Quando deu 2 semanas que eu tava lá, o dono do salão chamava Ciro, e ele tinha uma auxiliar, e essa auxiliar dele foi pedir demissão. Ele ficou sem auxiliar. Na hora eu falei assim, eu vou pedir ele para eu trabalhar como auxiliar dele e tal. Eu levei esse cara lá fora, no salão, e falei com ele assim, ô Ciro, eu preciso que você me contrate como seu auxiliar, porque eu não sei fazer o trabalho que os caras fazem aí. Então, eu acho que se eu ficar um tempo com você, eu vou me desenvolver. Eu tive essa humildade de pedir ele para me rebaixar para auxiliar de cabeleireiro,
pra eu começar a trabalhar dele. E eu lembro que na época ele falou pra mim assim, você sabe quanto que um cabeleireiro aqui no salão ganha hoje? Isso eu tô falando com você há uns... 25, Não, 20 anos atrás. não, que eu já tinha uns 4 como profissional, então eu devia ter uns 17 anos aproximadamente, assim. Ele falou pra mim assim, tinha um profissional lá que ele é bem conhecido aqui na cidade, ele apontou o dedo pra ele e falou, sabe quanto que aquele cara ele ganha por mês? Falei, não, ele falou 35 mil reais. Você não sabe nem que era possível, né? O máximo que eu já tinha ganhado era 1.000. No mês de dezembro, bombando, 1.000, 1.100, 1.200. Então, eu não tinha a visão de que um cabeleireiro, já naquela época, já estava sendo reconhecida a profissão. Então, quando eu cheguei naquele salão, eu tive um leque de oportunidades que se abriram para mim. Por quê? A informação chegava melhor lá. Pelo fato deles já serem reconhecidos, o salão ser grande, as marcas levavam os cursos, as marcas levavam os eventos, coisa que lá embaixo, no salão de baixo, talvez eu não ia nem ficar sabendo do evento X, do curso X. Só que mesmo chegando lá em mim, os cursos, os eventos, eu não tinha dinheiro para pagar. Qual que foi a minha estratégia no início? Eu sempre fui um cara que me relacionei bem, sempre fui um cara comunicativo e prestativo. Eu acho que a gente tem que ser prestativo, a gente tem que aprender a servir as pessoas. E eu sempre gostei de servir as pessoas. Eu lembro que os meninos iam nos cursos e eu ficava perto deles, aprendendo com eles o que eles aprenderam no curso. Eu falava, o que você aprendeu lá? Me ensina aí e tal, como é que é? E eles me falavam, e eu nessa de aprender ficava ajudando um, ajudando o outro, acompanhando o atendimento de um do outro, porque nem sempre eu tive a agenda cheia. Então eu tinha tempo para ficar à toa, e sempre que eu fiquei à toa eu ocupei meu tempo com coisa produtiva. Sim. Eu pegava o cara que foi no curso X, pedia ele dar uma dica, o cara que corta cabelo bem, ficava ele olhando ele cortar. Pegava de rebote ali as dicas, né? É porque o workshop estava acontecendo e acontece a todo momento. Se você está começando na profissão, tem um cabeleireiro melhor do que você ali do lado, não tem? É com quem você anda também, né? Se você tivesse com o pessoal que tava no seu nível, pra Não você ia tava dar bem. certo. Às vezes Não, você tava até bem. talvez eu ia me sentir até melhor do que eles, né? E não ia correr atrás do Exato. crescimento. Mas lá naquela época eu aprendi o que todo cabeleireiro precisa aprender. Que você precisa se atualizar. Que você precisa ser um cara que entende não só de cabelo, mas da vida também, para você acolher as clientes, para você ter assunto com as suas clientes. Você tem que ser um cara que você lê, você tem que ser um cara que estuda, você tem que ser um cara que viaja. Você tem que ser um cara que tá atual. Porque o público que você quer atingir, que é o público que os cabeleireiros querem, que é as mulheres, digamos assim, as ricas, vamos pôr assim, tá? Essas pessoas são ricas não só de dinheiro, elas são ricas de conhecimento, de nível intelectual. Pra você se conectar com ela, você tem que estar no nível, Você tem né? que estar no mesmo nível que ela. Com Porque certeza. senão você vai ser só o cabeleireiro que faz um cabelo bonito, ela nunca vai falar de você ali num grupo de amigas e tal. Então, além das técnicas, eu aprendi muito e eu sempre trabalhei o meu desenvolvimento pessoal dessa forma que você me falou aí, ó. Eu sempre tive amigos mais velhos que eu e que estavam pensando em coisas além do que eu poderia pensar. Por quê? Porque eles já viveram o que eu estou vivendo. Então, eu sempre fui amigo dos donos de salões, dos empresários que passavam perto de mim. Eu sempre fui, e se vocês estiverem me ouvindo hoje, todos sabem disso, eu sempre me aproximei deles para eu aprender não só a fazer cabelo, mas também a gerir pessoas, gerir o tempo. Eu vejo que para ter sucesso, ele passou por uma caminhada. Não é só ter habilidade também, Não é né? só ter habilidade. E eu queria sempre ouvir deles o que eles passaram, para na hora que eu tivesse que passar também, Sim. eu pelo menos já senti menos dor. Então, o que eu acho que me ajudou muito foi essa questão de sempre ser aberto ao aprendizado, sabe? Sim. Eu cheguei no salão grande, fui aberto ao aprendizado E aí você foi aprimorando. E quando que você sentiu que você falou, caraca, minha vida agora vai mudar? A minha vida agora vai mudar, é agora, que eu ia até te falar sobre isso. Como que foi? Eu lembro que eu te falei que o máximo que eu já tinha ganhado era R$1.200. Que era o quê? Uns 3 salários, 4 salários na época? R$1.200? É, mais ou menos o salário devia ser o quê? Uns R$500? Devia ser uns 2 salários, já era um salário bom, É, né? não sei, devia ser uns 2 salários. Eu não tenho noção todos. disso agora, assim, de números, mas eu sei que eu ganhava pouco comparado com o que os caras falavam que ia ganhar. Que E eu tava do cheguei seu lá lado nesse ali. salão, meu primeiro mês, que nem era um mês top e tal, quando eu fui entrevistado, o cara perguntou pra mim assim, o Ciro, você corta cabelo por R$99? Eu cortava por 20, ganhava 10. Eu ia cortar por 99, ganhar 50, porque é R$100, né? Aham. 50%. Meu, hoje você imagina, você tá vindo da Pampulha ganhando 10 por corte, o cara te oferece R$50 por corte de cabelo, ainda vira pra você e fala que não precisa que você tenha cliente, porque a promoção é para novos clientes. E o corte lá na época já era R$150, R$200. Então já era muito dinheiro. Então,
O dia que eu falei assim, a minha vida vai mudar, foi no dia que eu recebi meu primeiro pagamento. Sério, pode falar que eu sou mercenário, mas não foi. Foi a coisa que me mostrou. Eu trabalhei o mês inteiro, na segunda semana eu pedi ele para ser auxiliar dele. Ele falou que eu não ia ser auxiliar e que eu ia atender junto com ele, ajudando ele. Ele só gostava de cortar cabelo. Então ele me passava tudo, tratamento, coloração, essas coisas, escova, tudo que ele não faria, ele estava passando para mim. E eu lembro que no meu primeiro mês de salário lá, quem cuidava do financeiro era a Luciana, ela me chamou e me deu um envelopinho assim, gordinho, cheio de dinheiro. E eu só peguei o envelope e ela me fez uma pergunta, você anotou tudo que você fez aqui no salão? Eu falei com ela, não anotei. Ela falou, então você anota, porque nós temos 4 recepcionistas e elas podem errar. Agora erra para menos, para mais elas não erram não. Então eu sempre vou te pagar se pagar errado para menos, para mais eu não vou te pagar. Então você anota para você conferir, beleza? Eu falei, beleza. Ela me deu o envelope, assina aqui. Assinei lá, nem olhei na época o valor que ela mandou assinar, só assinei, peguei o envelope, tava afoito, né, com o envelope gordinho na mão. E o salão lá era gigante, tinha 550 metros de salão. Na parte de cima ela era praticamente uma clínica de estética, que tinha um corredor grande com um banheiro muito bonito. Eu entrei nesse banheiro, e lá tinha uma pedrona de mármore assim, branca. E eu comecei a contar o dinheiro em bolinhos de R$1.000. Eu lembro até hoje que deu 5 bolinhos de 1.000 mais uns quebrados. Então você sai de um salário de 1.000 para um de 5.000, além de você ver que ali a sua vida vai mudar, você começa a ganhar arma para se capacitar e lutar contra... Você tira a corda do pescoço, né? Você tira a corda do pescoço, porque eu não tinha roupa, cara. A roupa top, os caras trabalham hoje. Você já viu como é que eles trabalham? Eles trabalham de Armani, eles trabalham de marca pesada. A imagem vende. A imagem vende, eu sei disso. Eu também gosto de andar bem arrumado. Mas na época, eu já tinha sentido que eu precisava, mas não tinha condição. Aí no primeiro mês, você ganha o faturamento que você ganharia em 5. Você compra roupa, você compra tudo. Você estrutura a sua vida. Aí, como meu custo de vida era baixo, eu comecei a ganhar muito. Aí eu comecei a investir em mim. Comecei a investir com... cursos, essas coisas. Só que eu investi muito em curso profissionalizante e na minha imagem pessoal. Aí aonde que eu errei? Eu não investi no meu desenvolvimento pessoal. Chegou uma hora que eu já ganhava, um exemplo, R$20.000 por mês, só que eu não sabia cuidar do dinheiro. Você não estava preparado para ganhar. Aí o que aconteceu? 20 mil de ganho, 40 mil de gasto. Entende? É rapidinho, porque pra você falar pra mim que você vive com 1.000, você vive. Se você ganhar 5, você não vai, daqui a pouco você não vive com 5 mais. Você deslumbra, né? Deslumbra. E ali, e você fala, cara, como que eu vivia com aquilo? E agora já não é suficiente, você precisa ganhar mais e mais. Mas assim, você ficou nesse salão durante quanto tempo, mais ou menos? Fiquei uns 7 anos lá nesse salão. Depois o salão passou por uma turbulência de sociedade lá, deles. Aí tivemos alguns problemas. Foi aonde eu tive o anúncio da minha primeira filha, que ela ia chegar, e o salão estava um pouco tumultuado. Tumultuado no sentido assim que a gestão se perdeu, né, nesses 7 anos, os sócios entraram em conflitos, mudou a sociedade e tal. E aí eu tive que trocar de salão. E aí eu fui trabalhar num outro salão, dentro de um shopping aqui em Belo Horizonte, e que foi também, tipo assim, um passo fundamental. Porque eu adquiri nível técnico, eu adquiri conhecimento lá nesse primeiro salão, só que ao mesmo tempo, os profissionais lá não eram muito disciplinados. Nós não éramos muito disciplinados. A gente gostava de balada, a gente gostava de chegar a hora que quisesse, começou a ganhar dinheiro e chega às 10 horas da manhã. Isso aconteceu comigo também. Perde a cabeça, Perde a cabeça. Aí quando eu fui para esse outro lugar, lá o nível de exigência era altíssimo. Porque eu lembro que foi quando eu comecei a trabalhar com Instagram. Na época não existia Instagram. A gente tinha a clientela que a gente tinha do boca a boca. E esse salão era um salão que oferecia cliente todos os dias para um cabelo. Imagina um lugar que você fizesse um tráfego pago, igual você faz hoje, e chover esse cliente. Só que lá era só porque lá era aquele salão, naquele shopping, com aquele nome. Já tinha um nome, já tinha uma autoridade. Já chovia cliente lá. Então, o profissional que entrava lá, automaticamente já tinha clientela. Porque eles iam passar cliente, porque a cliente ia pelo salão. Sim. Só que o nível de exigência lá era altíssimo. Muito grande o nível de exigência. Várias coisas eu aprendi lá. Por exemplo, horário para chegar, eu aprendi lá. Lá você atrasava 15 minutos. Como as clientes não eram sua, era do salão, você perdia ela. Eles distribuíam para os cabeleireiros que estavam já no atendimento e você podia voltar para casa.
você perdeu um dia de... Te ajudava a ter disciplina e humildade ajuda- também, a né? De humildade e entender que você não... disciplina. Na época eu via isso como um absurdo. Falava, não, é um absurdo eles fazerem isso comigo, que sou já um cara que tô aqui com eles e tal, eles não podem Já se fazer. achava uma estrela também, tipo É, porque eu assim, já né? tinha um renome e tal, e do nada. Só que eu vi que quando eu cheguei lá, aquela disciplina que me fez passar pro Próximo pro nível. próximo nível. Porque senão eu ia continuar do mesmo jeito, naquela roda gigante de ganha muito, ganha muito, gasta muito e não vê o dinheiro. Porque independente de quanto você gasta, se ele é mal administrado, tem gente que ganha pouco e empresta dinheiro para quem ganha 3 vezes mais do que Aham. ele. Isso Porque é aí é organizado. porque é organizado. Tá se preparando também para receber mais, né? Porque Tá se igual você preparando. falou, a ascensão ela é rápida e aí você não se prepara, ainda mais se você já veio de uma origem muito humilde, então você já vinha de uma escassez. Então qualquer dinheiro para você já era muito. Então Não era assim, na muito. hora que dá um passo muito grande, às vezes você não tá preparado para aquilo, deslumbra mesmo, né? Mas nós, cabeleireiros, o que eu costumo falar é o seguinte, nós temos um ganho muito alto para um nível intelectual muito baixo, tá? Então, por que eu falo isso? Porque a gente começa a ganhar dinheiro muito rápido. Eu não conheço uma profissão que se você se dedicar a ela, dedicar mesmo, em 3 anos, você está formado ganhando mais de 10K por mês. Eu não conheço hoje. Porque qualquer profissão que você vai fazer uma faculdade, você vai demorar de 4 a 5 anos aí de estudo dentro de uma faculdade. Quando você se formar, você tem que fazer estágio Sim. para treinar a sua capacitação. Para depois de mais ou menos uns 7, 8 anos, você começar a ganhar dinheiro. Só que quando você começar a ganhar dinheiro, você vai ter que olhar para trás e ver que você só gastou na sua formação e você não ganhou E nada. fora que você pode começar a fazer faculdade no mercado que está em alta, e aí depois que você Em terminar a 4 anos ele faculdade, o pode estar mercado já embaixo. não está em alta, já está saturado. Agora, o mercado de beleza, ele vive em alta, ele vive em crescente. E se você pegar os últimos 10 anos, ele nunca parou, ele nunca estagnou, ele só cresceu. Seja a linha cosmética ou a profissional, o cabeleireiro. Ele só cresceu, só cresceu, só cresceu. Antigamente, o cabeleireiro não tinha nem crédito no banco. Você chegava lá e falava que você era autônomo. Cabeleireiro, você não tinha como provar que você tinha um ganho. Você entende? Aham. Hoje, com todas as legalizações da profissão, com o microempreendedor, com o cara já, o cabeleireiro ele já é empresário a partir do momento que ele escolhe ser cabeleireiro. E o que você acha que o pessoal, assim, os cabeleireiros que já têm mais tempo de mercado, vamos colocar assim, 10 anos de mercado, e não conseguiu dar esse passo que você deu lá no início? Você acha que falta o que exatamente para essa pessoa? Por que ela realmente não consegue ganhar 10 mil, igual você falou, que é possível, é plausível, né? E hoje a gente vê que às vezes o cabeleireiro que está começando consegue passar já o profissional que já está mais tempo, né? Eu acho que é o seguinte, falta estudar. Em que sentido? E ensinar. Porque para você ensinar, você tem que aprender. E para você começar a sua jornada profissional, é muito importante várias coisas, que se a gente for ficar pontuando aqui, eu até me perco nas principais que eu posso Aham. te falar assim, mas o profissional ele foca muito na técnica, Caio. Ele foca muito na cor bonita, no tonalizante que ele tem que usar. É importante? É. Tá no número 1? Tá. Mas depois que você aprende a técnica, a maior dificuldade deles é encher a cadeira. E aí você fala, o cara que tem 10 anos tá mais dificuldade do que o cara que tem 3, porque geralmente o cara que tem 3 está mais antenado nas redes sociais, na venda, em como fazer o marketing dele, o posicionamento na rede social e fazer a sua marca, a sua empresa cabeleireiro ser valorizada. Sim. E aí rapidinho ele consegue atingir os 10K. E tem gente que, assim como eu, é mais antigo. Eu sou antigo, eu sou um cara que eu tenho 35 anos de idade, eu sou novo demais. Mas pra gente falar de tecnologia, eu me considero antigo, porque os meninos de 20, de 15, 20, esses meninos mais novos aí Quanto agora mais 17, novo, eles mais já nasceram. A facilidade minha tem. menina tem 10 anos de idade. Eu lembro que a primeira distração dela era o tablet, que ela já teve 3, que ela já quebrou 3. A menina com 10 anos de idade já teve 3 tablets, 2 iPhone. Então, tipo assim, ela sabe mexer com a Samsung porque ela já teve os tablets da Samsung. Ela sabe mexer com a Apple porque ela já mexeu nos iPads, Sim, nos sim. tablets, tudo da Apple. Então, qual que é a chance que você acha de uma menina dessa virar advogada, virar engenheira, virar cabeleireira, virar personal trainer e não ser bem sucedida nas redes sociais, que é hoje o maior nicho de venda aí? Eu vi uma entrevista esses dias de uma profissional do mercado, que eu não vou lembrar agora exatamente o nome,
Mas ela fala exatamente isso, tem muita gente que chega pra mim e fala, como que eu apareço? Eu tenho vergonha, como que eu vou mostrar minha cara? Como que eu vou produzir conteúdo ali pra minha marca? E ela fala, se você não aparece, você vai ser engolido. Vai. E assim, se hoje tá dessa forma, o pessoal que tá vindo, a sua filha, né, o pessoal mais novo, as crianças, adolescentes, eles vão passar o trator mesmo. Vai. Porque pra eles é muito natural isso. É muito natural pegar uma câmera e E se falar, gravar. E pra eles vai ser assim, eu tô sendo engenheiro, tô sendo médico, tô sendo dentista, tô sendo cabeleireiro, qualquer profissão, já vai ser natural pra ele, não, vou ter que abrir uma conta aqui nessa rede social, começar a produzir conteúdo. Então assim, as pessoas elas precisam entender que é obrigatório. a Não é, rede social hoje é obrigatório. É o é currículo do, obrigatório. do É profissional. obrigatório. De qualquer profissional. Mesmo estando no seu patamar, você pode falar isso melhor, né? Mesmo estando no seu patamar, você precisa se atualizar o tempo inteiro e você precisa aprimorar o tempo inteiro, né? E como que você lida com o marketing desde o começo, assim, né? Como que você fazia e com a ascensão aí da rede social, como que você conseguiu se posicionar, como Então, que foi? eu considero que eu dei um pouco de sorte, porque eu tive a oportunidade de começar principalmente o Instagram, que é onde a gente mais trabalha, no início. No início, onde a entrega era maior e tal. Só que a atualização ela acontece muito rápido. Até eu me ligar no Instagram, quando eu Uhum. comecei, quando eu achei que eu tava fera no Instagram, ele mudou tudo. Era foto bonita, foto bonita, foto bonita, foto, feed de foto, mete foto, mete foto. Do nada, eles começaram a poder postar vídeos curtos. Aí a galera começou a falar, os especialistas, o Instagram vai engolir as fotos e vai querer só vídeo. Eu já nessa época tava com dificuldade nas fotos. Eu falei, puta merda, agora fodeu, o cara vai querer vídeo Já era. também. Aí do nada o Instagram lançou Stories. Ninguém sabia usar Stories. Ninguém sabia a principal finalidade do Stories, igual hoje a gente usa o Stories, todo mundo sabe usar Stories hoje. Mas ninguém sabia o que fazer. Posta um vídeo, apaga em 24 horas. Como assim? O que eu tenho que fazer? Mostrar minha vida? Vou mostrar o quê? Eu comendo, indo no banheiro e tal? O que é que eu vou ter que fazer? Então, o que eu falo é que esses meninos assim, novo, vocês e tal, vocês se atualizam muito rápido. Eu demorei a atualizar no vídeo, eu demorei a atualizar na foto. Mas se eu tivesse demorado mais, eu tava mais atrasado. Às vezes você fala assim, mas você tem um renome, você tem uma ascensão. O mais difícil não é nem chegar. Aham. O mais É difícil é se manter, manter. muito mais. É. Porque, tipo assim, você pode estourar com 3, 4 vídeos. Que você der sorte, você posta lá, aí estoura, viralizou, tá famoso, deu muita coisa, a galera vai lá te ver. Se não tiver conteúdo pra prender a galera, eles vão sair do mesmo jeito que eles entram. A palavra é constância, né? Não Constante. adianta. Então, assim, a constância na época que era foto, a constância hoje que é vídeo, a constância agora que é Daqui a pouco que podcast, vai ser qualquer outra coisa, a gente não. a gente não sabe. Eu acho que, assim, você tem que estar antenado, mas além de você estar antenado, quando a gente fala das pessoas igual eu, que eu me considero para essa era X aí, que vocês vivem da rede Aham. social e tal, um pouco atrasado, a gente tem que aprender também. Aí que volta o poder do network, das pessoas que estão perto de vocês. Tem que trazer pessoas que dominam essas ferramentas, esse olhar do Instagram, esse olhar do TikTok, esse olhar das plataformas, para te ajudar, né? Não, e o mágico é que, assim, por mais que seja difícil, realmente é difícil, nada é fácil, né? Mas quando você faz com constância, ele começa a ficar mais fácil, mas no cotidiano, é incrível o tanto de oportunidade que você tem. Você pode surgir hoje, igual você falou, você pode viralizar do nada, você completamente desconhecido, você consegue viralizar, consegue criar sua imagem e mudar de patamar, assim, do dia para a noite. Mas aqui, Caio, as pessoas não gravam, as pessoas não se vendem nas redes sociais, e isso é um dos assuntos que a gente tem no 0 a 100. Eu acho que o principal, acho não, eu tenho certeza que a principal causa das pessoas hoje não se venderem, não se divulgarem é o julgamento. Porque quando você começa algo novo, as pessoas vão começar a apontar tanto o lado positivo de que isso vai trazer para sua vida como o negativo. Você Sim. grava você não tem costume de gravar. Você grava a semana inteira vídeo, bom dia, agora vamos ali pro trabalho, não sei o quê. O primeiro churrasco final de semana que a família estiver reunida, eles vão perguntar se você virou blogueira, se você tá se achando, se agora você achando que vai ficar rica com rede social. Então, assim, eu acho que muitas pessoas não começam pelo julgamento e por achar que não tem as ferramentas necessárias para começar. Para começar é começo, todo mundo tem como começar. Todo mundo consegue começar. E o que eu acho, e o que eu, melhor falando, acho, eu gosto de ter certeza,
que o sucesso, ele vem de vários erros. O acerto só vem se você É errar. treinável, né? É treinável. Então, tipo assim, ó, você erra, até meus 30 anos de idade, eu vejo que eu construí, tive muitas oportunidades, mas os meus erros foram maiores do que os meus acertos. Por que que eu acho que foram? Mesmo eu tendo tido sucesso. Porque foi a consequência das merdas que eu fiz que me fizeram evoluir e que me fizeram não fazer muitas, repetir as merdas. Porque eu acho que, quando eu falo merda, essas coisas erradas, se você erra e aprende com o erro, você adquiriu experiência. Se você erra e continua errando, você não tem experiência. Porque tá cheio de gente falando, eu tenho experiência no assunto casamento, o cara tem 10 casamentos fracassados. Eu tenho assunto no assunto empresa, o cara tem 10 empresas quebradas. Então você não tem experiência. Você tem 10 empresas quebradas. Você continuou fazendo e cometendo os mesmos erros que você sempre cometeu. Quando eu falo pra você que eu só cometi merda até os 30 anos, por quê? Porque até os meus 30 anos de idade eu consegui conquistar tudo que eu tinha sonhado. Sim. Só que eu não consegui manter tudo que eu tinha Que sonhado. é o que a gente falou, né? Que é a parte difícil realmente. Você precisa ter uma mentalidade, são Eu consegui vários tudo, fatores. Tudo. Eu falo pra você, se a gente for falar tudo, todas as áreas, eu acredito que até os 30 anos de idade eu consegui as coisas que eu queria. Os meus planos, eles foram concretizados. Só que eu não tinha nível intelectual e nem conhecimento suficiente para me sustentar daquele jeito que eu estava. Você mesmo tirou de você tudo que você conquistou. Tanto que no início da pandemia não teve nada a ver com a pandemia. É lógico que afetou, mas eu não gosto de me apoiar nas situações do Brasil ou do mundo para justificar o meu fracasso. Muita gente fica nisso, né? Fica nisso. É o governo, é a Copa do Mundo, é o Lula, é o Bolsonaro, é não sei o que, é isso. Nada. O que eu acho é o seguinte, o Brasil está sendo gerido pelo presidente, pelo fulano, pelo governador, ótimo. Está sendo gerido por eles. E a sua vida? Quem está gerindo a sua vida? Se cada brasileiro preocupar em gerir bem a sua vida, a gente vai ter um país melhor. Não, se você preocupar com você e com a sua família, né? O melhor que você pode dar para eles. Aonde você consegue atingir a sua casa? É a sua família? Ponto. Se você pensar nisso, vai dar tudo certo. Eu, no início da pandemia, acho que foi em 2018 que começou, não foi em Não, foi em 2020. De 19 para 20. Então, no final de 2019, provavelmente, não lembro se foi 18 ou 19, eu sei que eu abri um salão em dezembro de 2019 ou 18, não lembro exatamente agora, estou confuso. Mas foi no início da pandemia, 3 meses antes da pandemia. Porque como foi 3 meses? Porque eu comecei o salão dia 18 de dezembro. Então foi 2019. Então em 2019, foi 2019 mesmo, final de 2018 eu abri o salão. Antes da pandemia chegar, eu abri o salão. Na hora que o salão abriu, eu e a minha esposa da época, a gente resolveu divorciar em comum acordo. Nós não vai dar mais certo, vamos terminar. Aí eu abri uma empresa, entrei num divórcio. Quando eu entrei no divórcio, chegou uma pandemia. Eu já estava com um problema pessoal para resolver. E me aparece um problema gigantesco profissional para resolver. Como eu te disse, eu sempre direcionei as coisas que eu não sabia administrar para alguém que sabia. Então não era eu que fazia o financeiro da minha empresa, não era eu que fazia o financeiro da minha casa. Então quando vi eu tendo que fazer essas coisas e ainda em um momento onde eu teria que ter muita estratégia para poder sobreviver, porque a gente tinha uma despesa de 50 e poucos mil reais, um aluguel de 22 mil fixo. Com salão fechado. Atendimento clandestino? Como, cara? Isso é uma era dessa que você não pode divulgar um salão daquele, que você não pode divulgar o seu atendimento. Como que você vai pagar uma despesa altíssima dessa com atendimento? Não dá. Então eu fiquei 1 ano e 8 meses lá e diante disso eu quebrei. Eu quebrei tudo. Eu quebrei no meu casamento, eu quebrei na minha empresa. Eu saí do salão que eu tinha, que valia mais ou menos ali uns 700 mil reais. E da minha vida top que eu tinha conseguido até os 30 anos, com 31 eu tava morando de favor na casa do meu irmão. Começar do zero mesmo. E tendo que atender no salão dele de graça, um valor simbólico, que era lá na região da Pampulha, ele me deixou atender lá. E a gente estava no final já da pandemia. E o que aconteceu no período da pandemia? Eu adquiri ansiedade, de preocupação com as coisas, eu adquiri depressão, porque eu entrei num estado depressivo de achar que estava perdendo, você não consegue ver que as coisas vão melhorar, porque quando você está num cenário ruim, você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Só que muito rápido,
Eu costumo falar muito de Deus na minha vida, assim, sabe? Porque Deus, ele sempre me posicionou das coisas certas. Eu saí desse salão com a mala, que era só o secador, a escova e o Babyliss, e da minha casa com outra mala, que era minhas roupas. Então eu tinha duas malas. Duas malas. E eu fui com essas duas malas para casa do meu irmão. Uhum. Ele me recebeu num quarto de hóspede lá, fiquei bem lá. E a minha irmã pegou a minha vida profissional para administrar. Como assim? Pegou cliente para responder o WhatsApp, pegou o Instagram para começar a postar de novo as coisas, porque eu dei uma parada Fechar e a tal. conta também, né? Deixei tudo parado. E eu lembro que nessa acelerada que a minha irmã deu na minha vida, no momento que eu estava mais fraquejando, me ajudou muito, porque ela conseguiu reativar as clientes, ela conseguiu mostrar que a gente ia atender ali naquele local ali, que estava seguro, estava tudo higienizado, arrumadinho para elas, elas foram. No primeiro mês que eu tive mais sensação de perda, no mês seguinte, foi o mês que eu mais tive certeza de que eu ia ser um cara próspero de novo e de que o que eu tinha perdido, eu não tinha perdido. Deus só tinha tirado da minha vida aquilo que realmente só ia me prejudicar mais. Como assim? Pra te fazer acordar também, né? Pra fazer acordar. Eu fui, minha irmã me ajudando, as minhas duas irmãs estavam sem trabalhar, então elas foram ser meus auxiliares. Eu estava atendendo lá no salão do meu irmão, elas agendavam, elas marcavam as clientes, tudo bonitinho, clandestino, eu sozinho, eu lembro o número até hoje, faturei R$ 36.000. Só que 36 mil, eu não tinha conta para pagar não. Sabe por que eu não tinha? Porque quando eu desfiz a sociedade da empresa, que eu era sócio, eu assinei um documento doando para as minhas filhas os meus 25% da empresa que eu tinha 50%. Os Sim. 25% era da minha ex-esposa, os outros 25% era meu. Na época eu não tinha dinheiro para pagar advogado para lutar pelo que era meu, e nem condição emocional e nem psicológica, porque eu já estava na depressão. Você vai entrar em briga ainda? Então eu abri mão por não ter força para lutar, e eu, por ter aberto mão, eu vejo que Deus me devolveu em dobro. Sim. Tudo hoje. Hoje eu vejo que eu já tenho tudo em dobro do que eu perdi. Mas no meu primeiro mês, ele já mostrou pra mim. Tipo assim, eu te tirei de um problema. Eu não te tomei nada que era seu. Sim. Aquilo não era seu. Você perdeu porque tinha que perder. Não, é claro que igual a gente falou aqui, né, da pessoa que tem o pensamento muito de vitimista, né, de terceirizar a culpa, é claro que tem coisas que realmente fogem do nosso controle, né, igual pandemia, né, o governo fechar as coisas, realmente isso atrapalha, né, mas o que a gente fala é mais da questão da mentalidade mesmo, e o que te reergueu também foi o fato de que, por mais que você tenha perdido aqueles bens materiais, o Márcio mesmo você não tinha perdido, o seu conhecimento, o profissional, a experiência, então foi isso também que, né, te reergueu ali, porque você já estava preparado para qualquer coisa. E se isso acontecer de novo, você continua preparado. Não, e eu vou te falar, se acontecer de novo, eu acho pouco provável que aconteça de novo. Sim, porque você já pegou a experiência. Mas a gente não tá blindado 100%. Claro. Mas eu acho pouco provável que aconteça de novo por vários fatores. E o principal deles é o desenvolvimento pessoal que eu venho adquirindo, que eu não adquiri 100% do que eu quero, eu não sou a pessoa que eu sonho ainda, Sim. Mas eu sei aonde eu quero chegar e o ser humano que eu quero ser. Porque eu sei, Caio, e eu tenho certeza que todo o sucesso que eu quero fazer tá ligado diretamente ao Márcio que eu sou. Sim. Então, se o Márcio, CPF, não se prepara, o Márcio CNPJ nunca vai crescer. Nunca. Então tem muita gente focando na empresa, focando em ter um salão bonito, focando em fazer isso, aquilo, e não está focando no CPF. Aí estrutura um CNPJ e não tem controle psicológico e emocional, o CPF, para sustentar a empresa. Porque para ser empresário, para ser empreendedor, você tem que estar muito preparado para sofrer, para passar perrengue. Porque o que eu falo sempre, se o cara que trabalha no chão da fábrica pensa que o CEO da empresa tem uma vida mais tranquila do que a dele, isso é o maior engano. Então, quanto maior o título que você tem, é embaixador de uma marca, é um cabeleireiro renomado, é um mentor, é isso. Quanto mais coisas e conhecimentos você forem adquirindo, maior vai ser a cobrança, a dificuldade. É aí que está a dificuldade em si se manter. Mas eu vou te falar de verdade, graças a Deus que eu quebrei, graças a Deus que eu perdi tudo, e hoje, graças a Deus, que eu tenho tudo de volta. E a profissão, que eu sempre foquei nela depois que eu descobri que ela era altamente rentável, que eu sou um cabeleireiro que entrou na profissão de forma, como diz o povo, mercenário, eu achei que o dinheiro era legal. Hoje eu vejo a importância de um cabeleireiro transformar a vida de uma mulher, levantar a estima dela. Mas eu
não tinha esse entendimento, o poder dessa profissão. O que me fez apaixonar pela profissão foi o poder de ganho. Sim, Hoje eu claro. estou na profissão pelo poder que ela tem de transformar a vida de outros profissionais, poder de transformar a vida de várias mulheres, de tirar a mulher de uma depressão e trazer ela para viver realmente algo novo em 6 horas, que é o tempo que a gente demora para fazer um cabelo. Talvez um cabelo numa mulher seja a virada de chave que ela procura. E Você quanto mais entende? caro você é também, mais valor você tem, mais você consegue entregar, né? E É. mais pessoas você consegue, né, igual a gente está aqui tendo a oportunidade de fazer o podcast, alcançar, né, milhares de pessoas aí. Então, assim, isso se deve ao fato também de você estar correndo atrás do seu, né, de você ter corrido atrás do dinheiro lá atrás. Porque, assim, tem alguns casos, né, de pessoas que vão pelo dom e tudo mais, mas na maioria a gente exerce uma profissão atrás ali da questão financeira, né? E com o tempo você vai se aprimorando ali e melhorando. E o que eu faço? Toda vez que eu descubro alguma coisa que vai me trazer mais ganho, eu não consigo ficar com a boca fechada. Eu sempre passo adiante o meu conhecimento. A mentoria de 0 a 100, ela surgiu um dia que eu já vim estudando muito e tal, e eu lembro que eu tenho um videomaker que trabalha comigo, o Natan, Aham. e me pediram uma indicação pro Natan. Eu já te contei essa história, mas me pediram uma indicação pro Natan trabalhar, fazer um vídeo para um cabeleireiro que também é meu amigo. Eu indiquei o Natan pensando no crescimento do Natan como profissional, para ele ganhar um dinheiro a mais no outro serviço, em solucionar o problema desse amigo meu cabeleireiro aqui que estava precisando. Mas uma coisa que a gente tem que aprender a pensar, eu não pensei em mim. Uhum. Eu não tinha pensado em mim. Em que sentido? Eu ia entregar um profissional treinado por mim, que junto com ele, nós fomos desenvolvendo o jeito de filmar, o jeito de entregar. Eu entreguei ele pronto para outra pessoa. O que eu ia perder com isso? Identidade visual. Então, a Amanda e na época o Adriano chegou para mim e falou: "Mas você é louco? Pode não. Natan, você vai fazer um contrato de exclusividade com ele, ele não pode filmar para outro cabeleireiro, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo e tal." O que a Adriana e a Amanda estavam me fazendo? Me protegendo, Sim. certo? E eu entendi a proteção deles, mas me incomodou não poder ajudar outra pessoa. Sim. Isso me incomodou. E eu fiquei 3 dias ou mais na minha casa com essa sensação de incômodo me corroendo. E daí eu decidi criar a mentoria de 0 a 100. Por quê? Porque eu vou ensinar para os cabeleireiros tudo que eles precisam fazer para dar certo. Eu tenho autoridade para falar isso, porque eu, dos meus 13 até os meus 30, eu consegui chegar onde eu me dispus. E eu quebrei. Então, eu sei o caminho que você faz para você chegar lá. Eu sei o caminho que você faz para você cair de lá, que eu Sim. fiz esse caminho também, eu percorri ele, eu caí, né? E eu sei o caminho que você precisa para você reconquistar e reconstituir tudo o que você perdeu. Tudo. Você pode ter 50 anos, 20, 30, 10, 12. Se você perdeu alguma coisa e está a fim de recuperar, eu sei o caminho. E aí eu falei o seguinte, eu não vou ensinar o cara mais o vídeo. Eu não vou ensinar o cara mais, indicar ele, a empresa do Caio de tráfego pago. Não vou indicar, não. Eu vou ensinar tudo. Sim. Você vê que na mentoria de 0 a 100 eu sei que fala de tráfego pago. Eu indico sempre o serviço da Lívia, que é a nossa social media, para outros cabeleireiros, eu não ligo, não. Sim. Eu Sim. não tenho esse problema comigo. Eu acho que Tem espaço para todo mundo, né? ela que tem que ter expertise o suficiente para criar uma identidade visual para cada um. Claro. Concorda? Claro. Com Agora, certeza. a empresa dela ficar limitada ao meu profissional Márcio Lemos, ela tem que ganhar muito por isso. É aquilo que a gente falou, né? Você caiu, faliu, mas você se reergueu muito porque a sua imagem ela já era construída, Ela já era. tanto interiormente, né, quanto no Mas exterior. é isso que eu tô falando. Se a gente focar aí no desenvolvimento pessoal, o profissional deslancha. Sim. Se você tiver organização financeira, se você tiver uma agenda. Eu falo Saber que eu como não se tive agenda até vender os 30 anos de idade. Sabe o que é você não ter agenda? Você marca compromisso com Deus, o mundo. e não saber Não se... saber ter que ficar pedindo desculpa a um monte de gente que você esqueceu. Não esqueci do seu aniversário, não esqueci do compromisso que eu tinha com você ontem. Por quê? Por falta de organização. Não tem tempo para ir na academia, não tem tempo para estudar. Às vezes muita gente não fecha nem o caixa, né? Não sabe nem quanto que ganha, quanto que Não gasta. sabe. Ô, Caio, deixa eu te falar uma coisa. Gravei um vídeo outro dia desse, nós soltamos no grupo lá. Deus é justo. Tanto na saúde, quanto na doença, quanto na alegria, quanto na tristeza. Ele é justo. Sim. Eu acho que a gente tem que aprender a administrar o tempo da gente.
Porque o tempo da gente é o reflexo de... A administração do tempo da gente é reflexo de todos os resultados. Por quê, Márcio? Porque as mesmas 24 horas que você tem, eu tenho. As mesmas 24 horas que o milionário tem, o pobre tem. Sim. E a única coisa que é valioso realmente, que vale dinheiro mais do que o ouro, é o tempo. Sim. Porque se você administra bem seu tempo, você vai ter colheitas assim... Você vai colher tantos frutos que você não vai dar conta de cuidar deles todos. Você vai começar a transbordar na vida das pessoas mesmo. Aí é que acontece o transbordo, sabe? Porque se você é um cara que vai na academia, que tem uma dieta legal, que evita comer as besteiras isso e isso, se você é um cara que estuda, se você é um cara que assiste uns treinamentos, um podcast, E uma pessoa um focada desenvolvimento, também, um né? foco, você vai adquirindo tanto conhecimento, tanto conhecimento, tanto conhecimento, tanto conhecimento, tanta coisa boa na sua vida, que rapidinho você consegue colher os frutos, que é o financeiro, uma viagem, uma vida melhor, uma escola melhor para seus filhos. Se você organizar o tempo, o resultado acontece. Sem a organização do tempo, a frustração vai ser a mesma. A mesma. Porque as mesmas 24 horas que um tem, o outro tem. Às vezes, o cara que está multimilionário está acordando todo dia às 5. Sim. Eu vejo que eles acordam, eu assisto eles. É E, todos os dias 5. e faz as mesmas coisas Você que já fazia reparou que, antes. ó, Pablo Marçal, Joel J, Wendel Carvalho, é sempre 6 da manhã, 5, 4 da manhã que os caras Sim. estão marcando live deles? E às vezes o cara poderia parar, né? Se tivesse essa Eles não mentalidade. precisam. Tipo assim, teoricamente eles não precisam mais não. Eles podiam parar. Mas o cara tá multimilionário e mesmo assim ele ainda consegue tirar um tempo dele pra fazer, E o cara que não chegou nem perto do que ele sonha, não faz nem metade do que se eles dá o fazem. luxo de De parar rápido, sabe? parar e Tipo assim, vou acordar cedo, mas não, agora eu sou o cabeleireiro que já faturo muito, eu vou poder chegar mais tarde, agora tem cabeleireiro que acha que a cliente que ele tá fazendo um favor de arrumar um horário pra aquela mulher. A questão da experiência também é fundamental, né? Queria falar um pouco disso, né? Como que você consegue se diferenciar dos demais, assim, para realmente a mulher sair da sua cadeira, assim, transformada. A gente vê com o crescimento do Novo ali, né? Muitos vídeos que até toca mesmo na emoção, né? Da mulher contando o depoimento. Como que você consegue fazer esse envolvimento com seus Então, eu clientes? tive esse insight de gravar as consultorias, porque aquela coisa ali é uma gravação da avaliação que a gente faz com as mulheres, da consultoria, da conversa, e todas falam aquilo pra gente. Sim, E aí algumas se dispõem a gravar. O que eu vejo que isso é diferente lá no salão? Que a gente não faz só o cabelo. A gente acolhe ela pra saber a necessidade dela, o porquê que ela quer aquela transformação. É só porque ela quer ser loira? É só porque ela quer ser morena iluminada? As mulheres hoje vão no salão não é buscando só o cabelo bonito. é muito forte, né, É para muito elas. além. Porque, tipo assim, muitas estão ali pra manter a beleza, porque já é feliz, a estima tá alta. Tem, muitas. Mas eu posso falar que uns 70% das mulheres que vão no meu salão estão em busca de um algo a mais. Ou terminou um relacionamento, tá querendo se reencontrar, ou tá num emprego novo, tá querendo se sentir melhor ali pra chegar lá arrasando e tudo, ou tá numa fase de que tá solteira e tá querendo ir ali na balada bonita, se ficar bonita pros boys, pras amigas e tal, né, assim. Então, elas não estão atrás só do cabelo bonito. E cabelo bonito em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Curitiba, tá cheio de cabeleireiro que faz. Concorrência A existe, minha né? diferença e a diferença do novo que eu vejo é essa. Eu hoje só faço 4 atendimentos todos os dias, 2 de manhã e 2 à tarde. Atendimento de mechas. Pode ter Sim. corte, outros serviços no dia, mas para as mechas, que é o pacote maior que eu tenho no salão, eu fico por conta da mulher. Porque eu não gosto de fazer, eu trabalho com um auxiliar. Sim. Você entende? Tipo assim, eu já tive uma mentalidade que a cada 10 mil de faturamento, e o ensinamento, que no passado me ensinaram isso, eu tinha que ter um auxiliar. Então, se hoje a gente fatura 100, eu tinha que ter 10. Você entende? Só que a conta não é essa. A conta, você faz a conta, 4 cabelos por dia. Aí, hoje, de 1.500 está na promoção lá que vocês fizeram, tá R$ 1.200, né? Aí você pega 4 por dia, faz a conta, que você vai ver, vai dar 96 mil mais ou menos aí, se você pegar 4 cabelos todos os dias, 6 dias da semana, 6 não, 5 dias da semana Aham. trabalhado, dá 90 e poucos mil reais de faturamento. E você precisa de um auxiliar para fazer 4 mechas. Tem cabeleireiro faturando 70 mil com 10 auxiliar. Uma estrutura muito maior, né? Muito maior e não tem o ganho. Porque eu já fui o cara que tive 14. Eu já fiz 20 mechas no dia. No dia, meu recorde de faturamento são 30 mechas
em um dia, o recorde, o máximo que eu fiz, com 14 auxiliares. Sabe o que aconteceu? 23 voltou para retocar. E 23 insatisfeitas. Aí das 23, você multiplica 23 vezes 3, que é o mínimo que elas vão falar de pessoas mal de você, que é para 3, é no mínimo. Você queimou seu filme com 75 pessoas. Sim. Porque Então você não hoje consegue eu entregar. foco no quê? Atendimento personalizado, uma entrega máxima para a mulher na experiência. Lá no salão ela chega, se ela quiser tomar um espumantezinho, tem. Se ela quiser tomar uma cervejinha, tem. Às vezes só uma ali já recomenda 3, Já te traz recomendo 3. 3 lá no salão. Por exemplo, a galera fala assim, eu vou abrir um espumante, e aí eu tenho que ter cliente suficiente para me servir? Não, hoje tem rolhas, que você sela ali o espumante, ele serve uma cliente hoje, amanhã você serve outra, uma tacinha. Ou ela pode beber a garrafa inteira, se ela quiser, para mim não faz diferença. Tem um vinhozinho, tem uma água, tem um cappuccino, tem suco natural. Porque o que eu penso? Cabelo é muito relativo, precificar o cabelo, sabe? Sim. Porque cabelo bonito tem muito menino novo fazendo, do mesmo jeito tem muito cabeleireiro experiente. A diferença tá em como você Se vende entrega e como o que você seu entrega serviço. também, né? Eu conto essa história, essa é legal pra gente até deixar aqui pra galera. As maneiras que eu falo, que tem 2 maneiras de matar a fome quando você tá com fome. Qual que são as 2 no cenário que eu vou te propor aqui? Você tá num shopping, tá? Morrendo de fome. Você entra na fila do McDonald's. E o que acontece? Na hora que você entra na fila do McDonald's, você pega a fila e começa a olhar aquelas telas lá. Do que você quer. Depois de alguns minutos na fila, chega a sua vez. Você escolheu comer um Big Toast. Você chega lá e fala, eu quero um Big Toast. Você me dá um Big Toast? A mulher digita lá Big Toast. Se na hora que ela estiver digitando aparecer um novo sanduíche, você falar assim, eu quero trocar por aquele ali Mac quarteirão do não sei o quê, ela vai olhar pro gerente do lado e vai falar assim, cancela aqui pra mim, com um mau humor inquestionável. Sim. Aí, depois que ela cancelar, que ela fizer pra você seu pedido, ela vai te dar uma notinha. Na hora que ela te der essa notinha, tem outra fila, que é pra pegar o lanche. Sim. Quando você pegar seu lanche, você vai se deparar com uma praça de alimentação lotada. Essa praça de alimentação tá cheia. Você vai ter que procurar um lugar pra você comer. Se estiver sozinho, ótimo que você arruma um lugar rapidinho. Agora, se tiver você mais 2 ou 3, vai ter que ser separado, dependendo do horário que você estiver no shopping. O que eu tô te contando essa história toda? Pra passar por isso e matar a sua fome, que o objetivo era só matar a fome, você vai gastar R$50. Beleza? Se for caro o McDonald's por R$50. Sim. Outra maneira de matar a sua fome, você vai num restaurante de luxo, chega num restaurante de luxo, na hora que você parar seu carro, o cara vai abrir a porta pra você e pra Lívia, vai chamar ela de senhora, boa tarde, senhor, tudo bem? Aí ele vai te levar até a mesa. Te leva até a mesa, ele puxa a cadeira pra você, te coloca naquele banco todo acolchoado, aquela coisa gostosa. Aí ele pergunta pra que time que você torce. Ele torce pro mesmo time que você. Você já reparou isso? Ele aproxima. Não, você pode ser Cruzeiro, América, o que você sair de sua boca é o mesmo que ele vai ser. Sim. A Lívia, ele vai perguntar pra ela o que ela quer tomar e tal. Se vocês escolherem um vinho, sabe o que ele vai falar? Eu vou chamar o sommelier. Aí vai vir um cara especialista em vinho, vai te perguntar se você veio ali pra harmonizar ou pra degustar um vinho. Harmonizar é o quê? Você quer que harmonize com a comida, com o prato que você vai escolher. Se você falar harmonizar, ele vai perguntar que prato que você vai comer. Se é peixe, se é carne de boi, se é carne de o que for. Ele vai te perguntar para ele te entregar um vinho harmonizando. Resumo da história. Você foi super bem tratado. Você chegou lá, até o poder do merecimento, como eu costumo dizer, inchou dentro de você. Você sentiu aquele cara Eu tô preparado importante. para pagar mais, né? Você está preparado, porque a conta lá não vai dar 50, a conta lá Lógico. vai dar 700. Então, do mesmo jeito que eu te falei que hoje que eu cobro R$1.200 para fazer um cabelo, tem cabeleireiro que tá cobrando R$500 e tá com a agenda vazia. Porque nesse exemplo que você deu aí, não foi a comida, não foi bebida, Não foi a experiência, foi Foi conforto, tudo. Não, a temperatura a do praticidade, ambiente, tudo. a Né? temperatura do ambiente, tudo manda. Então, por que eu te contei essas 2 histórias, dessas 2 maneiras de você matar a fome? É porque as 2 tinham o mesmo objetivo, só matar a fome. A diferença foi como o presente foi entregue. Foi como eles te entregaram aquele alimento, entendeu? Sim. E aí o preparo, tudo foi diferente. A matéria-prima, os produtos é diferente, tudo é diferente. E são muitos detalhes, né? São muitas áreas, igual você falou, né? Até na mentoria 0 a 100, você consegue abordar sobre todas as áreas para o cabeleireiro realmente mudar de patamar. E às vezes muita gente se pega ali numa área só e acha que é aquilo ali que vai mudar, né? Às vezes, no exemplo do restaurante, o restaurante
melhorou a comida ali, vai ser igual o restaurante de luxo, mas a entrega vai ser completamente Vai ser diferente, porque sempre o a ambiente é mesma. diferente, É. a forma que atende é diferente, então não consegue colocar o mesmo preço e agregar o mesmo Não valor. tem jeito. Aí você quer um momento especial, você não vai levar a esposa pra comer no McDonald's, concorda? Aí você não acha que vale aquele momento especial. Sim. E é só ir lá pra brindar aquele momento especial. Você vai levar onde? Num restaurante melhor. A mulher tá com a estima baixa, ela tá com a sensação de que o cabelo precisa de um cuidado. Ela vai lembrar de quem? Do cabeleireiro que melhor se vende. Do cabeleireiro que melhor se posiciona. Do cabeleireiro que melhor. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho falado muito com a Lívia. O marketing emocional. Esse é o que funciona. A pessoa tem que se identificar com você como profissional para ela ir até Se você. conectar com você. Seja um personal trainer, seja um cabeleireiro, seja um médico. Todos eles três aqui têm Instagram, têm rede social. Quando você se conecta com um endócrino, você procura ele para melhorar seu corpo, os seus hormônios e tudo. Quando você se conecta com o personal trainer, em que sentido? Eu assisto os treinos desse cara, eu vejo que ele é brabo mesmo, eu vejo que esse cara tem conhecimento, ele dá umas dicas que eu usei sozinho, já melhorei. Então, se eu tiver ele perto de mim, o cabeleireiro, o cara escuta as mulheres, o cara acolhe as mulheres, o cara Sim. transforma a vida das mulheres. Eu vou lá fazer cabelo com o que só faz cabelo ou com o que transforma a vida da mulher? E nas vendas a gente chama isso de rapport, né? Que é a habilidade de você conseguir se conectar com a pessoa, né? Igual você falou, você chegou no restaurante, o cara torce pro time que você torce. Por quê? Ele tá se conectando com você. Se você torce pro time rival dele, automaticamente tem um Você se afastamento. distanciou. Então, tudo isso é importante para o cabeleireiro realmente mudar completamente ali de patamar. Mas uma coisa que eu queria saber de você, assim, é o que que você recomenda para uma pessoa que está começando, ou às vezes para uma pessoa que não consegue realmente dar esse passo a mais, ganhar mais na carreira, né? E, igual a gente fala, né, tirar a corda do pescoço ali e começar a enxergar outros horizontes. Ô, Caio, o maior conselho que eu vou dar é foca no seu CPF, na sua pessoa. Vou falar por quê. Porque a gente só consegue ficar bem quando a gente tá bem. A gente só consegue ajudar as outras pessoas quando a gente tá bem. Você quer ajudar a sua mãe, você quer ajudar seu pai, você quer ajudar a sua irmã, os profissionais que estão perto de você, você tem que estar bem. Então, para sair do faturamento estagnado, que tem muito cabeleireiro que está há 5, 6 anos faturando a mesma coisa, tem que mudar os hábitos. Tem que mudar as coisas que vem fazendo no dia a dia. Porque tudo que tem feito tá dando resultado. Hoje, a gente está aqui no dia 3 hoje, de dezembro, não é isso? Hoje é 4. 4. Então, nós estamos no dia 4 de dezembro. Para aí agora, os profissionais que estão assistindo a gente, faz umas anotações das promessas que eles fizeram para eles no ano passado, quando eles estavam pulando as 7 ondas do mar, se eles realmente mudaram os hábitos para os pedidos que eles fizeram se concretizar. Porque, meu amigo, Não adianta pedir eu se vou te falar você uma também não coisa. muda, né? Deus abençoa. Ele dá as ferramentas para você trabalhar. Não adianta pular 7 ondinhas do mar lá achando que manjar vai te dar tudo. Que não tô falando de religião, não. Tô falando que ela pode até te abençoar lá, para quem crê. O Divino Espírito Santo, ele vai te ajudar, ele vai te dar força, vai, mas ele não vai colocar na sua cadeira, na sua mão. Você que tem que correr atrás. Sim. Você que tem que fazer Às por vezes te dá até a onde. ferramenta, né? Te dá o caminho, Dá mas você não tá tudo. enxergando porque. Ô, Caio, se o cara quer hoje um conselho que eu dou para todo mundo, quer melhorar como pessoa, a gente está quase finalizando, eu vou falar uma coisa que é para guardar. Não estou falando de religião. Aham, As religiões adotaram o livro Bíblia para estudar, sim. tá? Mas tudo que você tem na sua vida vem um manual de instrução. Um microfone desse, essa televisão, tudo vem. A Bíblia é o manual de instrução do ser humano. Eu já escutei isso várias vezes e para mim cada vez vai ficando Faz mais sentido. faz mais sentido. Por que que o ateu, ele não acredita em Deus, mas ele não mata, não rouba e não trai? Está escrito na Bíblia. Então eu estou falando do livro. Quer estudar? Quer melhorar? Quer colher melhores frutos aqui na Terra? Lê o manual de instrução do ser humano, que é a Bíblia, e começa a colocar em prática os ensinamentos que estão lá dentro para você chegar à vida épica, à vida de luxo, à vida... Porque Deus criou a gente, ou o ser que você quiser imaginar aí, ele criou algo maior do que a gente, criou a gente, eu acredito, para a gente viver o melhor da Terra. Para a gente viver tudo que... É para nós isso que está aqui. Uhum. Só que poucos vão viver o melhor.
Porque poucos estão dispostos a pagar o preço para viver Que é caro, o melhor. né? É caro. Eu hoje estou acordado desde as 4h30 da madrugada. Eu tinha reunião com a Trans às 10, cheguei aqui com um atraso, coisa que eu não gosto, de atrasar. Eu não atraso na minha vida, eu sempre estou adiantado nos meus compromissos. Sim. Mas eu acordo cedo e eu durmo cedo. Porque eu acho que eu perdi o meu tempo das 11 à meia-noite só vendo videozinho engraçado ou YouTube ou coisa que não vai mudar nada na minha vida, é melhor dormir. Sim. É melhor dormir e acordar cedo pro seu dia render, porque de manhã cedo você consegue assistir e seu dia ficar melhor, uma pregação, ou que seja alguma coisa da sua religião para você se conectar com o seu lado espiritual. Você consegue fazer um curso Estudar, se vamos supor, aprimorar, de né? 5 a 6 você faz você assiste uma pregação ou algo que te conecte com a sua religião, que eu acho importantíssimo. De 7 às 8, você estuda um 0 a 100, Sim. assiste um podcast, vê um cara que já tá ali colhendo frutos do que a gente... Eu assisto podcast o dia inteiro, sabe por quê? Porque eu quero que isso aqui transborde na vida dos outros, eu quero fazer isso aqui crescer. Eu tenho que aprender a lidar Como com um fazer? podcast. Claro. Eu tenho que saber qual que é o intuito de ter um podcast. É ficar aqui batendo papo? Não, é contar pra eles tudo o que precisa Tudo fazer. tem um motivo por trás, né? Tu tem um motivo por trás. Hoje, se você entrar lá no canal do Joel J, se você entrar lá no canal do Thiago Brunet, se você entrar lá no canal do podcast desses caras, que são os principais e que eu acompanho, meu amigo, você vai aprender sobre marketing. Você vai aprender sobre desenvolvimento de empresa. Você vai ver os CEOs das principais empresas, os caras mais pica, vão lá. Então, você tem que fazer o quê? Ouvir quem já sabe, quem já tem, para ficar igual. Eu sempre me apoio nas pessoas que estão além de mim. Tipo assim, já vivem 5, 6 anos além do que eu tô querendo. O cara já tá na minha frente. Hoje eu vi o podcast do OJ, ele anunciou o podcast de número É 190 aquele e exemplo quanto. que você deu lá no início, né? O fato de você ter mudado de salão e ido para um salão de um pessoal que estava muito acima de você, fez você acordar para um universo que você não conhecia. E Não ali, conheci. né, instalou ali e você conseguiu enxergar a sua profissão. E hoje a gente tem, né, com as redes sociais, com a internet, a chance de conectar com pessoas que às vezes presencialmente você não tem, né? Não, você nunca vai ter, talvez. Talvez eu nunca vou Exato. ser amigo desses caras. Mas você conecta com ele ali de uma Conecto com forma, você tá eles. conseguindo Você sabe aprender com que, ele. tipo assim, 0 a 100 surgiu depois de muito estudo e tal. Eu peguei e falei assim, gente, tem gente que não tem condição de fazer o que eu faço. Aí quando eu falei que eu ia dar o 0 a 100 era para ser 20 aulas gratuitas, 20, só 20 gratuitas no meu Uhum. Instagram, que eu ia gravar uns videozinhos falando o que eu fazia. Fiz isso, fiz aquilo. Só que quando eu vi, eu tinha montado um curso muito legal. Sim. O negócio tinha ficado legal. Só que para provar que eu fiz isso não só com interesse de ganho, como eu queria realmente retribuir a Deus tudo o que ele fez por mim, a melhor maneira de você retribuir é você abençoar na vida de outras pessoas. Eu decidi junto com você, junto com a nossa equipe, que a gente ia dar esse curso de forma gratuita. E a gente está dando o curso de forma gratuita toda segunda-feira, Sim. às 19 horas. Quem está no nosso grupo de WhatsApp recebe conteúdos legais e vai começar a receber ainda mais, Sim. porque agora que está tomando um corpo maior a nossa plataforma, e eu vou, até eu lançar o curso online, porque ele vai ser online, eu vou ter que uma hora pôr ele de forma vendida, porque esse projeto ele não anda de graça. Não tem como, Eu né? preciso de investimento para ajudar outras pessoas. Então, até eu fazer o lançamento online da forma paga, eu vou dar o curso de graça para muitos cabeleireiros, para muita gente que não tem condição, porque eu sei que assim nós vamos conseguir, eu e você e a nossa equipe, atingir um número gigante de pessoas pagantes. E o treinamento pago, né? É bom frisar que é um passo a passo, né? É um passo a passo. Não, É e levar do ponto A até o B mesmo. para mim, não é que eu tô fazendo dano de graça para eu atrair quem tem dinheiro para pagar, não. É porque o meu propósito com Deus é eu abençoar a vida dos outros, para depois ele abençoar a minha. Sim. Porque eu vejo que tudo que eu consegui na minha vida que foi só para mim, eu perdi muito rápido. Eu, antes de lançar 0 a 100, que tem sido um sucesso, graças a Deus, assim, com um pequeno, curto espaço de tempo, ele já tem mostrado pra gente que vai ser sucesso, eu já lancei vários cursos, cara. Eu já lancei curso de mecha, como ser um cabeleireiro, como isso, como aquilo. Sabe por que não deu certo? Porque era só pra eu ganhar dinheiro. Era só pra eu mostrar meu ego como educador e tal. Hoje eu vejo assim, não ia abençoar de forma massiva a vida de ninguém. Então, o 0 a 100 surgiu porque eu fui um cara que
no meu momento de depressão, eu cheguei a desistir de tudo. Eu achei que eu não ia conseguir Sim. sair daquele cenário. E a minha proximidade com Deus, com esse manual da instrução que eu falo que é a Bíblia, e os ensinamentos desses coaches de graça que a gente tem no Se YouTube, tornou ainda mais forte, ainda né? mais forte, me tirou de um cenário depressivo, de pensamentos vitimistas. Eu já tive pensamento até suicida. Eu já tive amigo que ficou do meu lado na minha casa achando que eu não ia acordar no outro dia se ele me deixasse lá sozinho, Sim. nos momentos mais difíceis da minha vida, sabe? Então eu falei, não, eu não posso ser esse cara. E às vezes realmente você tá passando por aquilo ali pra você conseguir enxergar de outra forma, Ou né? eu não tinha dinheiro pra sair, tipo assim, comprando mentoria. Ah, tá fácil, mas você tá falando que você comprou joia. Eu já comprei, não comprei nada, gente. É de graça. Os caras estão dando treinamento de graça. Os caras estão abençoando a vida de milhares de pessoas, assim como nós estamos querendo fazer, de graça. O Sim. conhecimento hoje, Caio, ele tá de graça. O YouTube, ele forma profissional de todas as áreas e tira dúvida de profissional de todas as áreas. Eu já falei isso, tráfego pago, social media, cabeleireiro, açougueiro, corte de carne, corte de madeira, eletricista. Vai lá e pesquisa lá. Pesquisa lá Acha como tudo. instalar uma lâmpada para acender ali e apagar. Aqui que eles te ensinam. Pesquisa lá como que faz uma massa de pizza. Você vai ter várias pizzaiolos te ensinando. Como que eu vou fazer para fazer uma comida japonesa? Você vai ter lá vários caras lá dando aula. Então, tipo assim, falta começar, falta fazer, falta agir, falta a ação, entendeu? E muita gente deve se perguntar assim, será que realmente eu consigo ganhar 10 mil por mês? Será que eu consigo ganhar 100 mil por mês? O que que você tem pra falar pra essa pessoa, assim, por que que ela realmente consegue? O primeiro passo é ela acreditar que ela consegue. O primeiro passo pra gente, eu determinei aí esses dias que eu tenho dúvida se eu vou ficar bilionário, mas que eu vou ficar milionário, Você tem eu tenho certeza? certeza. Eu tenho certeza. E por que você vai querer ficar milionário, Márcio? Só pra você mostrar Porsche, isso? Não, não. Quando eu for milionário, eu vou ter um salão escola, que eu vou formar profissional cabeleireiro de graça. Sim. Não vou cobrar nem R$ 1 do cara. E ele vai ter todo o conhecimento gratuito. Nós vamos lançar turmas todo semestre, trimestre, aí não é comigo. Nós vamos ter uma empresa que vai administrar essa escola, esse salão escola, e eu vou usar da minha influência e do meu poder para abençoar a vida de outras pessoas. Como assim, Márcio? A partir do momento que eu sou um cara bem sucedido, que eu estou no ciclo de amizade, um network muito Você já grande, ajudou sua família, eu vocês. posso abrir um salão escola, cara, e chamar os principais cabeleireiros do Brasil para ir lá de graça que eles vão. Eu conheço vários e eles vão. Você entende? Por quê? Sim. Porque é um projeto social. Então, eu quero isso. Eu quero ter outras empresas Transborda, que né? transbordem na vida de pessoas. Eu tenho vontade de ter creche. Eu tenho vontade de ter escola. Para vender a escola? Não. Porque eu sei a dificuldade que é para uma mãe trabalhar E sem e dinheiro não nada ter, disso é possível, né? e não ter dinheiro para deixar o filho numa escolinha legal, que ele vai se alimentar bem e tal. Então, quando eu te falo que eu quero ser milionário, é porque eu quero transbordar na vida de várias pessoas e eu quero ter multi-empresas. Mas todas as nossas empresas, eu acredito que você vai ser sócio meu em várias, Amém. a gente vai ter sempre um projeto social abraçando ela por trás. A primeira sociedade que você tem comigo é o 0 a 100, é os meus custos, e ele já começa, a gente não está ganhando nada. A gente só está investindo e transbordando na vida de pessoas que eu já recebo feedback do primeiro cursinho de mestre que a gente Sim. deu. Eu já tenho gente falando para mim, você mudou ali, eu gostei, eu otimizei meu tempo. Então, quando eu recebo esse feedback, eu fico muito feliz. Eu tô com uma meta agora que eu vou anunciar para vocês, que é o quê? A gente viu que tá dando muito certo essas transformações aí na vida das mães, dessas mulheres. Em agradecimento novamente a Deus, à minha agenda cheia, a tudo que eu tenho hoje, eu vou tirar 4 horários da minha semana para fazer uma mulher dessa, que não tem condição de fazer o cabelo comigo, que sonha em passar por aquela experiência, daquele renascimento que elas passam lá dentro daquele salão. Sim. Isso é para quem está precisando mesmo, para quem realmente eu já tenho histórias que eu venho recebendo já desde que a gente fez esses vídeos, a gente fez uns 5 ou 6 e eu já tô com relatos de pessoas assim que é de chorar, cada um que eu leio eu choro. Aham. Então eu já coloquei número na minha vida que é o quê? Eu vou fazer 4 desses por semana, que vão dar 16 por mês, que dá 190 e poucos mulheres no ano. Eu comecei nesse mês de dezembro e vou terminar no mês de dezembro do ano que vem. Já me questionaram se vai atrapalhar meu atendimento, eu já tive que remanejar minha agenda para conseguir atendimento para essas mulheres. Mas por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu tenho que ser grato à minha agenda cheia. Sim. Não adianta eu focar só em ganhar, eu tenho que me doar.
E não só para os cabeleireiros no 0 a 100, mas para as mulheres que estão precisando de um toquezinho assim, ó, que você muda a vida dela. Então, esse ano agora, nós vamos terminar no dezembro do ano que vem. Nós vamos bater a meta de atender 190 e algumas mulheres, é só Mulheres fazer a por ano. conta aí, nesse ano. Se a gente vai continuar com esse projeto ano que vem, eu acredito que sim. Mas a meta é esse ano. A gente fazer 4 mulheres sendo transformadas. E o meu Instagram eu vou postar praticamente só elas. Para as mulheres, para as outras pessoas se identificarem e ver que a gente Sensacional. atende gente normal. Gente que tem problema, gente que... Porque a gente fica vendo os cabeleireiros renomados, principalmente o cabeleireiro que está começando, acha que a minha cliente sempre é a mais bonita, acha que eu pego sempre os melhores cabelos do Só Brasil, modelo, só né? modelo maravilhosa. Não é a realidade. O curso de 0 a 100, os meus cursos de mechas eu vendo a realidade para o cabeleireiro. O cabeleireiro que quer aprender a realidade, ele vai entrar para o 0 a 100. Porque o nosso curso, ele vai ser gravado, não vai ser em modelos, eu te falei isso. Nós vamos gravar as técnicas de mechas nas clientes e passar para eles. Para eles verem que o que eu estou O dia a vendendo, dia o mesmo, dia a né? O real. dia, eu vou dar a técnica detalhada, mas eu vou fazer ela na cabeça da minha cliente. Que é para ele entender que eu não estou vendendo cabelo de passarela, tendência, não. Eu estou vendendo cabelo comercial. Eu estou te ensinando a ser o cabeleireiro comercial, que é o cabeleireiro que as mulheres buscam. Se você quer ser o cara fashion, você vai ser atraído pelo mundo da moda. Você vai ser o cara que faz aqueles cabelos mais corte, mais maluco, aquelas cores mais loucas, que eu acho, em que sentido aquilo é fundamental. Aquilo é, mas aquilo não é o que vai vender. Aquilo é Sim. lançamento de tendência. Quando eles pintam um cabelo de rosa e colocam a mulher lá no palco com um corte curto, eles querem dizer que as cores X vão estar em alta, que o corte curto vai estar prevalecendo, mas não necessariamente que aquele modelo que está ali é o que vai vender. Eu não sou esse profissional fashion. Eu sou um profissional que vende a realidade para a mulher. A mulher consegue se arrumar todo dia com aquele cabelo, ela consegue ficar bonita a todo momento. Eu vendo esse cabelo. Sim. E eu vou ensinar os cabeleireiros a vender esse tipo de trabalho lá. E para isso eu vou praticar nas clientes. Eu vou mostrar para eles que o que eu vendo é o que eu faço. O que eu vendo de curso não é que eu elaborei aquelas divisões e não sei o que só para mostrar para eles. Sabe por quê, Caio? Isso não funciona. É o seu passo a passo, né? Como que Não, você mas deixa eu fez de cada explicar. uma. Não funciona, Caio. O cara que vende um cabeleireiro, se você está comprando curso de mechas, presta atenção. Se você está comprando curso de mechas com a técnica XYZ, não vai funcionar. Sabe por quê? Porque isso não é uma fábrica de bolo. Isso não é uma receita de estrogonofe. Isso aqui não é um macarrão carbonara que a gente ensina a temperatura, o tempo e como que você prepara. Isso não funciona assim. Sabe como é que funciona, cabeleireiro? Cabeleireiro funciona criando expertise em várias as áreas, em várias técnicas e desenvolvendo o trabalho personalizado para cada cliente. Esses caras só vão conseguir encontrar isso no curso de 0 a 100. Porque a nossa plataforma ela vai ser atualizada uma vez por semana com uma técnica nova para os cabeleireiros. E a técnica que foi gravada no salão, no cabelo da cliente, no meu lavatório, no dia a dia. Eu vou mostrar para eles a realidade e que é possível ganhar dinheiro fazendo os cabelos que eles estão aprendendo. Porque cada hora, cara, cada cabelo que eu pego tem uma quantidade de cabelo na cabeça, tem um tipo de cabelo, tem um cabelo que está danificado nas pontas, outro que está com a progressiva, outro. Que cada caso é caso. Não é simples, né? Não é simples. Nossa plataforma, o grande diferencial para cabeleireiros que querem saber qual que é a diferença da plataforma 0 a 100 é que você vai ser atualizado com técnicas que acontecem dentro do salão toda semana. Uma técnica por semana, uma técnica por semana, uma técnica. Final do ano, quantas semanas? Quantas técnicas? Quantos cabelos diferentes que eles vão fazer? Agora, compra o curso para ficar um ano assistindo 3 técnicas diferentes? Eu acho bobeira. Tem que ser a E a questão de realidade se atualizar, né, o tempo inteiro, que é atual. fundamental, ainda mais Atual. nessa sociedade de hoje, né, que sem se atualizar, realmente você fica para trás. Você pode estar grande, Você igual você falou, né? Chegar no alto é até mais fácil do que se manter. do que se manter. E a ideia do 0 a 100 é mostrar para todo mundo, cara, todo mundo pode ser rico, todo mundo pode ter um corpo sarado, todo mundo pode ter a habilidade que quiser, ou ter o que quiser. É treinável, você não nasce assim. Treino, ninguém nasce. E ninguém tem mais tempo, mais cérebro, mais braço e mais pernas. Às vezes o cara Todo pode mundo é até igual. ser herdeiro, né? Mas às vezes ele não, se ele não tem mentalidade, Mas tá ele mais perde aquilo fácil o tudo ali. herdeiro falir do que o cara que veio do zero. O cara que veio do zero, ele sabe como é que ele Ele sabe como que ele retoma. fez para conquistar aquilo. O cara que ganhou, eu falo o seguinte, a gente vive hoje num nível de pessoas altíssimo.
Então, a gente vê filhos de amigos, de milionários, de colegas ganhando carro. Aí o cara ganha um carro. Sim. Às vezes ele ganha até uma BMW. Uma BMW, uma Mercedes, um carro que talvez nós tivemos a oportunidade de ter depois dos 30, 35, 40 anos de idade. Ele tem isso com 18. Pode ir lá no carro dele daqui 2 anos de uso. Tá destruído. Não tá preparado, tá, às vezes, né? não vale mais nada. Por quê? Porque ele não dá valor. Agora, quando o cara trabalha, corre atrás, ele compra o Fit 1 dele, quando ele vai vender, meu amigo, tá zero. Tá conservado. Tá novinho. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes o que vem fácil, a gente, às vezes não, é sempre, a gente não vai dar valor. O que vem difícil, a gente dá Suado. valor. E outra coisa, o pobre fica rico, fica pobre, fica rico de novo. O rico, se ele ficar pobre, é difícil ele ficar rico de novo. Ah, mas ele sabe o caminho para ganhar dinheiro? Sabe. Mas para você pesquisar. O maior índice de suicídio acontece aonde? Nas famílias ricas. Por quê? Porque o rico não é preparado para lidar com a pobreza. A régua é diferente, né? O pobre é aquele cara igual eu. Perdi tudo. Eu consigo tudo de novo. Ah, não, eu já tô acostumado. Eu dou a volta por cima. Problema não, já não nunca teve tive. nada, né? Eu nunca tive. Agora eu vou perder tudo, eu vou conseguir de novo. O rico, ele não sabe viver na escassez. O cara que vem o herdeiro, que a gente tá falando dele, ele não sabe viver na escassez. O cara que veio do zero, passou fome, trabalhou na oficina mecânica de servente pedreiro, guardou areia pros outros, isso aqui, ele sabe. Ele sabe que quando ele ganha 1.000, 2.000, 3.000, isso, aquilo, eu fico pensando, gente, é muito legal, sabe? Então, tem que ter a resiliência, como diz o senhor Armstrong Falcão, tem que ter o foco, tem que ter, na cabeça, já tem que ter o futuro traçado. Sim. Você me perguntou, mas como que a pessoa vai fazer e tal, se ela tá difícil para ela ganhar? Geralmente essa pessoa é vitimista. Geralmente. E as vítimas não vencem. É fato. Isso já tá escrito para todo lado. As vítimas não vencem. As vítimas não vencem. Porque enquanto você tá vitimizando, tem gente que tá sendo Correndo protagonista. atrás e fazendo. Tem gente que tá... Entendeu? Fica essa mensagem aí forte aí. Enquanto você tá se vitimizando, tem gente que tá escrevendo a história da vida dele. E você se frustra e se vitimiza e cai mais na frustração, Tá se comparando medindo com sua ele, né? vida com a dele. Sim. Mas não paga o preço que ele tá pagando e que ele Esteve disposto pagou. a pagar e ainda está, né? E ainda está. É muito fácil ver as coisas no Instagram acontecendo, reformas de casa, transformações, puxa a capa, mudou. Só que na vida não é assim. Só nas redes sociais que a coisa acontece no instalar de dedo. Na vida real, é um passo por dia. Se você evoluir, o povo pensa, é o seguinte, começa uma coisa hoje, um podcast hoje, amanhã eles querem 10.000 visualizações. Eles começam a lançar um vídeo hoje, eles querem amanhã que aconteça isso. Não aceita o processo, né? Tem que viver Não o processo. Quem não vive o processo vai perder. Vai perder lá na frente, porque não vai estar com a expertise para sustentar. E é no processo mesmo que você vai criando ali a base, né? O alicerce. É no processo. Quem pula o processo tem mais chance de se frustrar. Quem vive o processo, e quando eu falo de processo, a gente tem que parar de preocupar com o que vai acontecer lá na frente. A gente tem que saber o que vai acontecer, planejar mas a gente tem que também aprender a viver o de hoje. Porque se você ficar focado só no que vai acontecer lá na frente, você esquece de ser grato por ter uma agenda cheia igual eu tenho hoje. Você esquece de ser grato por ter conseguido lançar um podcast. Você esquece de ser grato pela esposa que eu tenho hoje, que é a mulher maravilhosa, que me ajuda, que está do meu lado, que cuida do finança, cuida disso, daquilo. Você esquece de agradecer pelos sócios, pelas parcerias. Você esquece de viver o momento. Em busca de, tipo assim, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, às vezes você já até tem. Mais do que você merece. Então, outra coisa que eu quero deixar a mensagem para as pessoas é viva o hoje e se planeje para amanhã. E curte o processo também, né? Vai de passo a passo ali. Vai devagarzinho, porque, tipo assim, você tá no processo de namoro, namorar não é igual casar, tá? Namorar é gostoso, ver um filminho, felicidade. Casou, meu amigo, é outra coisa, é outro cenário. Então, vive os processos, porque se você não vive um bom relacionamento no seu namoro, quando você casar vai ser pior ainda. E é passo a passo, né? Entender. E tem que viver que eu falo é assim, é curtir mesmo. Sai com a namorada, vai para um cinema.
Porque depois que casa fica difícil fazer essas coisas, porque vocês vão focar em crescimento profissional, vocês vão focar em empresas, vocês vão focar nos filhos, vocês vão focar nisso. Então, tudo tem um processo. É igual quando você tá ficando. Quando você tá ficando é diferente de quando você tá namorando. Quando você tá namorando é diferente de quando você tá casado. Vive o momento. Se você comprou um Palio hoje, dê glória a Deus e anda no Palinho. Amanhã, quando você comprar a BMW, você dê glória de novo e vive o momento. Porque Sim. o cara que compra um Palio, desprezando ele hoje, já pensando na BMW que ele possivelmente pode ter amanhã, você está afastando esse sonho de você. Porque o que afasta muitas pessoas é a ingratidão, tá? E Deus, ele vê muito isso nas pessoas, a gratidão e a ingratidão. Sabe ser grato por aquilo que Se você você tá souber ser recebendo. grato, as coisas vão transformar e vão acontecer na sua vida de uma forma que você talvez nem imaginava. Agora, enquanto você não aprender a ser grato pelo que você tem hoje, talvez você não vai estar preparado nunca para viver o amanhã que você sonha, que você busca e que você acha que vai acontecer. Você tem que viver hoje. Eu falo isso sempre na minha casa. Na minha casa eu não gosto de briga, não gosto de discussão, e lá no salão eu também não gosto de confusão, não gosto de briga. Apesar de, claro, sempre acontece. Você briga um tiquinho, você discute, você conversa e tal, mas eu odeio esse cenário de confusão, de viver o problema. A gente tem que viver a solução. Um exemplo, tá? Eu tô com a empresa que está afundando. O problema é ela tá afundando. Você vai viver ela afundar ou você vai viver a solução do problema da empresa? Você tem que viver a solução, discute a solução. O problema ele já existe. Exato. Não Ele venha tá apontar ali! o problema, né? Traz uma solução junto com o problema. Você fez isso, tá fazendo. Não acha culpado. Porque na maioria das vezes o culpado é fácil de você achar. Vai pra frente do espelho. Só Ainda você ir na mais se frente é do dono, espelho. né? Não, principalmente falando de cabeleireiro. Sim. O culpado por ele não ter a agenda cheia dele é ele. O culpado por ele não ter os 10 mil de faturamento que eu te falei que é fácil para um cara ganhar 10 mil por mês é ele. Ele é culpado de tudo. Foi ele que plantou e ele tá colhendo os resultados. Aí ele tem que fazer o quê? Tudo que a gente volta e fala. Mudar os hábitos para ele começar a ter novos resultados. Aí a coisa vai acontecer. Mas os cabeleireiros que você falou, mas tem 10 anos, tem 15 anos fazendo a mesma coisa. Tem 15 anos que ele chega no salão e senta do lado da manicure e reclama, briga, A xinga o expressão, dono né? do Tá correndo salão. atrás do próprio rabo ali. Ele xinga, ele fala que o dono do salão não apoia, ele fala que o dono do salão não faz isso, o dono do salão fala que o profissional não faz isso, aí fica aquela guerra de um jogo de empurra. É o que a gente falou sobre o Brasil. Se cada um fizer a sua parte, vai dar certo. O dono do salão te dá uma estrutura e você faz a sua parte como profissional, vai dar certo. Claro. Só que as pessoas transferem a culpa. Elas transferem a culpa. E aí a culpa passa a ser de outras pessoas. E a culpa não é de outras pessoas, a culpa é minha. Eu quebrei o meu salão. Eu vou te falar, eu quebrei o meu salão. Se a minha primeira família que eu tive, eu tenho 2 filhas do meu primeiro casamento, se aquele casamento não deu certo, parcela de culpa foi minha. Sim. Se o meu hoje dá muito certo, se eu sou apaixonado, se eu gosto da Amanda, se ela é mulher pra me ficar com ela, é porque nós dois fazemos o dever de casa, sabe? Por merecer isso. A gente faz por merecer. Eu sempre falo com ela, a Amanda é uma pessoa que, contrário de mim, ela é o meu ponto de equilíbrio. Sim. Em que sentido? Eu sou o cara muito mão aberta, eu sou o cara que quer ajudar todo mundo, eu sou um cara... Ela não, ela foca muito na gente. Ela foca em, tipo assim, a gente vai ajudar, mas a gente tem que estar aqui primeiro. A gente vai fazer, mas a gente... na sua família, depois você... Depois a gente vai e faz aquilo. Ela é muito organizada financeiramente, ela é muito organizada com as planilhas. As contas lá em casa é tudo paga no dia correto. Se deixar comigo, eu não sei administrar isso. Sim. Eu não sei fazer. E eu vejo que a Amanda é uma pessoa mais fechada, eu sou extrovertida. A Amanda é mais séria, eu sou brincalhão. A Amanda, ela gosta ela é meio dura com as pessoas e eu já sou mais caloroso. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Até lá no salão eu vejo que as pessoas, às vezes, ela fala o respeito é de um jeito, e eu mesmo tendo a autoridade toda que eu tenho, pelo fato de deixar sempre eles abertos ao debate, quando eu falo, eles debatem. Tipo, Quando ela fala, já Quando ela fala, não, tá bom, Amanda, tá bom. Eles têm preguiça, eu acho, vão falar assim, de não vou debater com ela, não, deixa essa mulher brava, não sei o que e tal, igual a gente é com as pessoas. Sim. Agora, eu, pelo fato de ser muito aberto, eu falo com eles uma coisa. Aconteceu um caso lá no salão, cheguei pra manicure e falei com ela, Silaris, por que você tá escovando seu próprio cabelo? Aí ela falou assim, não, porque não sei o que. Eu falei, não, você tinha que ter me pedido eu escovar pra você. Não, mas eu não ia te pedir. Eu falei, não, você tem que me pedir. Aqui não é a penteadeira da sua casa, por isso que eu não quero que você penteie o cabelo aqui, você aqui. Aí tem que ser eu pra fazer pra você, ou um profissional. Porque fica feio a cliente chegar e a pessoa tá feio, eu acho feio isso. Uhum. Então, eu falei com ela, não é que você não pode fazer. É que você tem o direito de me pedir pra fazer.
Sim. Se fosse a Amanda, você vai chegar e falar assim, desliga esse secador, que a menina sair com as piranhas. Não que ela ia ser assim, eu tô dando um exemplo, tá? Mas a menina ia sair e tal, tipo assim, ela não ia saber, eu falo com ela, às vezes tem que saber falar e tal, a Amanda é muito direta com as clientes, ela é muito direta com os profissionais, mas eu acho ruim? Não, até porque eu tento melhorar isso nela e ela tenta melhorar em mim e a gente hoje tem o ponto de equilíbrio total. Aí é o que eu te falo, só chega coisa nova na vida da gente, Se a gente tá preparado. não, Né? quando sai as ruins, quando abre Tem que dar espaço. espaço, né? Se não der espaço... Quando eu perdi a minha empresa, quando eu desfiz da minha família, eu não achei que eu tava perdendo a minha vida toda. Ô Caio, deixa eu te falar uma coisa, eu tive foi livramento. Não tô falando da ex-esposa, da família, do ex-sócio. Tô falando que eu tive vários livramentos, que Deus me tirou de coisas que não era pra mim, porque eu não tinha como estar ali naquela briga ali. E do mesmo jeito que foi livramento pra eles também. Sim. Vice-versa, Deus não faz só pra mim. Fez pra eles também. Hoje, se você for, eu não convivo muito com eles, porque as coisas mudam, mas eu acredito que eles devam estar melhor do que eles estavam quando eles eram meus sócios, quando a gente era casado. E eu tô 1000 vezes melhor. Hoje eu tenho uma pessoa que eu gosto, eu tenho a empresa que é gostoso de trabalhar lá, meu custo fixo é baixo, eu não tenho aquela coisa, aquela loucura. Se eu precisar fechar lá pra gente ir pra praia uma semana, eu tenho condição de manter a empresa que eu falo, sabe? Não tem aquela coisa, não, tem que trabalhar todo dia, porque se ficar um dia fechado aqui, um movimento cai, um dia eu morro. Já era. Não, eu falo pra eles, às vezes acontece a minha agenda ficar vazia, acontece. Outro dia desse, eu cheguei no salão num sábado pra fazer 4 mechas, como eu disse que é 4. A primeira deu bolo, por conta da babá. A outra não avisou, e as duas de tarde eram primas, e elas eram do interior, não conseguiram vir. Eu fiquei um sábado, só nas cores, como é que chama? Nos cortes e nos tratamentos. Então, acontece sempre? Acontece. Mulher marca e desmarca, marca e desmarca. A agenda da gente é marcada com muita antecedência. Então, o que eu falo isso é para os caras entenderem que o mesmo problema que eles vivem de agenda cheia, venda vazia, oscilação do mercado, eu vivo também. Só que a gente está mais preparado para a forma viver. que você lida com aquilo ali, né? Hoje eu tô mais preparado. Tipo assim, antigamente, se o mercado baixasse um aluguel de 22 mil, você com aquela despesa altíssima, era o que batia? Desespero, depressão e loucura. Você ficava, tô doido. Hoje não, o movimento tá ruim. Vai melhorar amanhã, manda mensagem pro Caio, manda trocar o tráfego pago, manda trocar o público, a gente conversa sobre isso sempre. Claro. Vamos ver com a Lívia o que a gente pode fazer ali de estratégia, mudar o push, postar um negócio no Instagram, trazer engajamento. A hora que o cabeleireiro vai encerrar, a hora que eles entenderem que nós temos uma emissora de televisão. Exato. Hoje nós temos. Hoje você é o dono da sua emissora, eu sou o dono da minha emissora, a Lívia é dona da dela, a Amanda tem a dela, o Novo tem a dele. A atenção, ela tá no celular, né? Então, assim, se a pessoa, ela não tá preparada para vender o peixe dela ali, né? Vender a marca dela, a área da beleza principalmente, né? Porque você trabalha muito com o visual, então você consegue produzir um vídeo, consegue produzir uma foto, mostrar o antes e depois do seu trabalho ali. Isso é fundamental. Estar no Instagram, estar bem posicionado estrategicamente, saber o que você está fazendo ali, porque é a sua vitrine, é a mesma coisa de chegar no seu salão e tá tudo sujo, tá tudo bagunçado. Se o seu Instagram tiver assim, ou outras redes sociais também, né? Igual o TikTok tá chegando e tudo, a pessoa não vai sentir confiança e não vai querer estar ali com você. Então é fundamental você investir em marketing e estar ali presente da melhor forma possível, né? Tanto no Instagram, o tráfego pago, eu sou suspeito de falar porque eu trabalho com isso. Então, assim, é importante se investir, trazer novos clientes para conhecer o seu trabalho, e o seu trabalho ele precisa estar visualmente vendível, né? Tem que saber se posicionar. Desde que eu tive essa visão de que nós temos uma emissora de televisão nas nossas mãos, eu tive videomaker, eu comecei e tal, mas você quer saber de uma coisa? Até 3 semanas atrás, eu achava uma grande idiotice. Mesmo tendo resultado, mesmo bombando, mesmo sendo necessário, eu ainda achava idiota as coisas que a gente postava no Instagram. Como assim, idiota? Você tá doido? Não, não tô, presta atenção. A gente postava o início de uma mulher, o meio da outra, a dica de um produto, um salão cheio bebendo drinks, aquela experiência gostosa, era vendida ali. Mas a gente não tinha quadros com começo, meio e fim. Aí, junto com a Lívia, a gente teve as ideias de criar os quadros. Arrisca ou não arrisca, transformações às cegas, essas coisas que a gente vem criando, e outros que nós já estamos planejando aí, coisas legais aí, pra quê? Para que na quinta-feira, ou melhor, terça-feira amanhã, a mulher já sabe que lá no salão vai ter amanhã uma transformação às cegas de uma mãe que nós vamos transformar você consegue a vida conectar dela. Ali, prender a atenção, então, né? Da hora que ela chega, o Stories começa a contar a historinha dela e tal. O que eu tô falando isso pros caras? É que vocês têm que começar
a criar começo, meio e fim nos stories do Instagram e no final vocês postam no Reels um algo a mais ali daquela transformação toda. Não adianta ficar postando 20, 10, 15 stories se não tem conexão, se não tem, um não se conecta com o outro. Um stories não se conecta com o Tudo tem um próximo. porquê, tudo tem algo por trás, tem que pensar Eu muito bem vi, como Kai, é que as feito. pessoas estão mandando mensagem falando, eu quero ver a parte 2 do vídeo, eu quero ver o depois, cadê? Eu tô ansioso, que hora que vai sair? A gente tem recebido várias interações assim. O que acontece com isso? O algoritmo do Instagram entende que nossos conteúdos estão sendo relevantes, que as pessoas estão mandando mensagem pra gente. Entrega cada Então, vez mais, entrega cada vez clientes mais. na Em sua 3 cabeça. semanas, 2 semanas, sei lá, que a gente está fazendo isso, a nossa audiência mudou. O público que está procurando o salão agora para os novos atendimentos são todos, assim, vou falar que são 70% de mães que se identificaram com aquelas histórias que a gente contou das mães, que a gente que para de ter tempo para se cuidar depois que é mãe, tarará, as histórias lindas. Aham. Depois que a gente começou a conectar com esse tipo de pessoa, as pessoas começaram a se identificar Sim. e entrar em contato com a gente para fazer transformações às cegas. Só que não é fazer o quadro Transformações às Cegas, que eu quero que vocês entendam que aquilo ali são as clientes da gente, que a gente grava. E elas animam a contar a história delas ali. Então as mulheres estão marcando horário para pagar, para fazer o cabelo, mas elas querem gravar Querem aparecer, e querem aparecer. contar a história. Né? Contar a história delas. Por quê? Porque estão vendo que significa muito para outras pessoas. Não é só para aparecer, é para transformar mesmo. O depoimento delas transforma a vida de outra mãe. O depoimento, Se o meu identifica depoimento falando que eu quebrei, falando que eu sou um cara que tem agenda cheia, que tem agenda vazia e que Você oscila. já teve onde aquela pessoa tá hoje, né? O cara, ele entende que ele também é capaz de Ele se chegar. Porque conecta. os caras estão se conectando com os cabeleireiros que eu vejo hoje que vende a vida de que nunca tem problema, nunca vai dar errado. Os caras andam na Porsche financiada, os caras fazem essas loucuras para afastar os cabeleireiros e a gente fica achando uma realidade muito distante. Não existe, né? A vida Não perfeita. existe. É lógico que eu conheço caras que têm a Porsche, que são sólidos, eu conheço, tá? Eles brutos, caras que estão vendendo verdade. Mas tem muita gente hoje com a rede social que tá afastando as pessoas dos sonhos delas, Sim. em vez de aproximar. Com essa coisa de eu filmo com uma câmera, que até a Netflix filmou os seus filmes e tal, não sei o quê. Ó, beleza, hoje eu tenho condição pra isso. A gente tá aqui nesse estúdio maravilhoso. Mas não precisa começar assim, Mas né? não precisa. Só Se você começar assim, vai dar errado. Só começa, faz o básico. Aqui, deixa eu te falar, quem começa grande, a queda é grande. Quem começa grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. Ninguém nasce grande, é anomalia. Você tem que nascer pequeno. Qualquer coisa que nascer grande é anomalia. E é um ponto assim, às vezes as pessoas não fazem nem o básico, né? Não faz o Se você básico. fizer o básico bem feito ali, você já consegue se destacar, você já consegue, né, ter uma posição melhor, mas às vezes o cabeleireiro não tá fazendo nem o básico para dar Todo um passo a mundo que eu mais, né? conheço que era tímido e extremamente tímido, eu tenho você aqui na minha frente, que só de olhar pra você dá pra gente saber que você é um cara tímido. Sim. Mais reservado do que eu, que sou falador e tal. Mas aqui, você tá na frente de 5 câmeras, você tá conversando numa boa, se precisar ir numa palestra com 2.500 pessoas, eu te levo, você vai falar super bem. Mas você sempre foi assim? Não. Você já se imaginou com a câmera ali, ó, a gente tá na tela, tá tudo pegando Eu não aí? levantava nem a mão na escola para tirar a dúvida, de tão tímido. É, então assim, eu também já fui esse cara que tive medo e tal, mas aí como a gente disse, sucesso é treinável, todo mundo pode ter tudo que sonha, tudo que deseja, o know-how na profissão, o desenvolvimento pessoal é fundamental, o CPF tem que estar fortíssimo. Quando eu falo de CPF, eu não estou falando de dinheiro no CPF, eu estou falando de pessoa física estar estruturada para fazer o CNPJ, que é pessoa jurídica, crescer. Primeiro você para depois... Primeiro você, porque você quer gerir empresa, você vai ter que gerir pessoas. Sim. Para você gerir pessoas, você tem que saber lidar com as pessoas. Então, gente, estuda, é de graça hoje. Pega o YouTube, abre o YouTube, faça o algoritmo do YouTube te mostrar coisas relevantes, que a hora que você pesquisar um desenvolvimento pessoal, vai te sugerir mais 10 vídeos. O seu Facebook, o seu Instagram, Facebook, eu sou antigo mesmo, né? O seu Instagram é a mesma coisa. Se você abre ele e passa tempo nos vídeos engraçados, ele só te oferece vídeo engraçado. Se você abre tempo para ver as pornografias, ele vai te oferecer as pornografias. Sim. Se você abre o seu Instagram e começa a assistir só uma pregação, uma coisa que é uma aula de oratória, um coach comportamental, o algoritmo é um computador ali, né, programado, o que vai acontecer? Vai te entregar só esse tipo de conteúdo. Sim. Então, quando você abrir seu Instagram, só vai aparecer coisas úteis. Então, eu tô falando assim, aproveita que as coisas são de graça, que aparece muito conteúdo que dá para você abraçar. E abrace
com os tempos de hoje, eu venho de uma geração muito diferente da de vocês. Vocês conseguem mesmo uma vida. Nunca foi tão fácil ter uma vida abundante, uma vida épica, uma vida de luxo, uma vida com o melhor que a Terra tem para te oferecer, quanto nos tempos de hoje, com as tecnologias de hoje, com os equipamentos e com os materiais de venda e as estratégias que nós temos hoje. Nunca foi tão fácil ficar milionário, ficar rico e viver o melhor dessa vida. E é isso, galera. Foi mais um podcast aí. Espero que tenha contribuído na vida de vocês, né? Dava pra ficar aqui mais umas 2 horas, não E dava? depois dá pra fazer a parte 2, pra gente conversar mais um pouco. Vamos fazer mesmo. Muito foi obrigado. legal. Acompanhe a gente aí no canal, siga, né? E, gente, não esqueça de assistir, mas curte, comenta, compartilha e segue a gente no canal aqui do YouTube, por favor, porque eu vejo que tem mais visualizações Do que seguidor. do que seguidores. Tá errado. Segue a gente, tá? Clica aí e o sininho, como é que eles falam? Aciona o sininho. Aciona o sininho aí. As notificações. E hoje, 7 horas, né? Tem mais Isso. coisa pra eles aí, hein? Certinho. Fechado. Valeu!